Bom, convidei minha amiga Cláudia Cruz, chefe de departamento, uma pessoa muito estimada por mim, para falar sobre metodologia da pesquisa. A palavra é sua, professora. Bem-vinda à nossa turma. A gente se reúne com uma certa frequência, às terças e quintas, para manter o vínculo. Nada de. Aliás, é até bom você saber, né, como chefe de departamento, nada do que a gente está fazendo é assim obrigatório e tal. Quando eu dou tarefa, eu sempre falo que é voluntário, porque em algum momento, quando eu retornar, eu vou fazer um inventário de quem fez, quem não fez, e vou dar o tempo para se fazer. Mas, assim, os alunos têm reportado para mim que gostam muito de receber essas pessoas das mais variados assuntos, entendeu? Então, eu resolvi pegar uma pessoa de dentro do nosso departamento para falar de um assunto maravilhoso que eu acho, pesquisa científica. Então, professora Cláudia, bem-vinda à nossa reunião de terças e quintas à noite. A palavra é sua, vou desligar o microfone. Meu. Obrigada. O meu tá ligado O aqui, né? seu Minha tá foto ali. tá aparecendo. É engraçado uma coisa do Meet, você vê as fotinhas de quem tá inserido na reunião na tela, mas você não vê, a sua fica no cantinho bem pequenininho, né? É, A de quem tá falando. Aí a é. gente fica pequenininho, fala, será que tá me vendo de verdade? Sabe como é que eu resolvo isso? Oi. Sabe como é que eu resolvo isso? Só para. Como? Eu faço a reunião pelo computador e pelo celular. Aí eu falo no celular, porque na tela grande vai ficar. Às vezes eu quero fazer uma foto que eu apareça, aí na tela grande do computador, que está lendo aqui pelo Entendi, celular. Mas é isso. entendi. Cláudia, bem-vinda. O microfone é seu. Obrigada. Então, temos pessoas, eu conheço algumas carinhas de gente que está aí. Algumas provavelmente já foram alunos que eu encontrei nos corredores e também em disciplinas, né, que eu oferto lá no curso de contábeis da Praia Vermelha. Vim aqui falar de metodologia de pesquisa porque é uma coisa que eu gosto muito, mas na graduação eu trabalho com a disciplina de orçamento governamental. Então, falar de governo é com a gente, né? Inclusive, falar mal do governo de vez em quando. Opa! Mas, enfim, a gente tem bastante discussões que envolvem orçamento do governo, mas na pós-graduação, né, eu espero que os alunos aí todos saibam, eu sempre divulgo, isso é uma coisa que eu acho que faço questão de divulgar na universidade, a gente divulgar que a gente tem um programa de mestrado e doutorado em ciências contábeis na FAC, né, e um programa bem conceituado e que eu tenho a alegria de participar, né? Alguém acreditou algum dia que eu tinha algo a dizer e aí estamos lá. E aí lá no mestrado eu trabalho com a disciplina de metodologia de pesquisa, né? Eu dou aula especificamente para o mestrado, para essa disciplina é obrigatória para os alunos ingressantes, né? Então eu pego os calouros do mestrado, né? Que é aquele pessoal que está entrando, querendo entender um pouco de pesquisa, e aí entra naquele ritmo de elaborar artigos, né? De começar a entrar no ritmo de pesquisa, que é um ritmo muito comum e é um ritmo esperado nos cursos de pós-graduação, né? De mestrado e doutorado. É claro que na graduação né, a gente incentiva, né? E no curso de contábeis no curso de contábeis da UFRJ, perdão, especificamente, a gente tem um incentivo, uma obrigação de fazer um trabalho de pesquisa, que eu até falo muito para os alunos que deveria não ser apenas vista como uma obrigação, mas como uma oportunidade de aprender, né, de se aprofundar em determinados assuntos, em determinadas questões. E aqui é a monografia. Então, a monografia não é um peso a mais, não é um crédito a mais, é uma oportunidade de aprender. A monografia pode abrir portas, pode te fazer descobrir áreas, descobrir oportunidades, descobrir inclinações para o exercício profissional que vem em seguida, né? Que pode, ou que a pessoa, inclusive, já pode estar atuando. E eu já tive um aluno aqui na UFRJ que fez uma monografia e a monografia contribuiu para a promoção dele na empresa, né? Ele fez uma monografia que ele utilizou dados da realidade da empresa, foi uma monografia que a empresa tinha, de um assunto que a empresa tinha muito interesse, e ele foi promovido, né? Depois que ele concluiu, e até hoje ele fala que os resultados daquela pesquisa que ele fez
são utilizados, são considerados em alguns processos, em algumas decisões que são tomadas na empresa. Então, a monografia não é um peso a mais, né? Não é algo que um coordenador malvado ou alguém que pensou o projeto do curso lá, tá pouco fazer disciplina. Vamos colocar eles para fazer uma monografia também. Não, não é para isso. Monografia é para a gente aprender. E é para a gente também mostrar a nossa autonomia em relação a produzir um conhecimento, né? A produzir algo, a se expressar, a conduzir um processo de investigação. É claro que o ambiente onde se aprofunda um pouco mais, por meio da pesquisa, algumas questões de diversas áreas do conhecimento, é na pós-graduação, né? No mestrado e doutorado, que tem como objetivo formar pesquisadores, né? Formar pessoas que possam agregar o conhecimento. Ô Luiz, uma coisa que eu não te perguntei, mas você pode responder só com legalzinho depois. A gente pode interagir com eles, fazer perguntas? Pode, claro. Eu vou estar monitorando aqui. Se alguém fizer alguma pergunta e por acaso você passar despercebido, eu vou anotar. A primeira pausa que você fizer, eu falo: ó, fulano fez pergunta tal, fulano fez pergunta tal. Ou se você quiser acompanhar pelo chat também. Mas eu creio que seja melhor eu fazer isso para você não se preocupar com isso, ficar focado na apresentação. Mas eles interagem, eles fazem pergunta. É só você também convidá-los a fazer, né? Porque às vezes ele fala: não sei se eu posso fazer pergunta ou não. Aí diz como você quer. Tá, mas algum deles pode abrir o microfone para falar também? Sim, pode sim, pode sim. Tudo bem, porque eu posso perguntar, inclusive. Vamos ver se o pessoal está animado mesmo, tá aqui na vibe, né? É. Claro que o locus, né, de maior aprofundamento, de maior tempo de dedicação para aprofundar, para pensar questões, principalmente a gente vai falar aqui de contabilidade, né? O locus para pensar questões relacionadas à contabilidade ou qualquer área que você esteja atuando aqui no nosso país, mas não só na estrutura acadêmica do Brasil, mas em vários países. Né, a gente diz que uma pessoa ela fez avanços em termos de pesquisa quando ela está no mínimo mestrado, né, fez um doutorado. Então, essas fases são fases um pouco mais avançadas, mas a graduação é a nossa primeira experiência, o nosso primeiro local onde a gente pode fazer acontecer, a gente pode demonstrar, a gente pode criticar, investigar, pesquisar, questionar uma série de práticas e assuntos e temas que, que permeiam a formação do estudante, né, de ciências contábeis, a formação dos futuros contadores. E isso vale, obviamente, para qualquer outra área do conhecimento. E aí, na graduação, a gente tem muito isso na monografia, né? Alguns chamam de TCC. E aí, o primeiro esclarecimento que eu vou fazer para vocês é para desmistificar o TCC. TCC é como a gente chama, uma espécie, né? E dentro dessa espécie a gente tem vários gêneros. Qualquer trabalho que você faz para concluir qualquer curso é um TCC, né? Se você está fazendo um curso online e você precisa dar um depoimento, aquilo ali praticamente é o seu TCC, né? Qualquer coisa para terminar qualquer curso é um TCC. Por isso que a sigla é trabalho de conclusão de curso. E aí, esse TCC ele pode ter vários formatos, e inclusive uma tese é um TCC, porque você está fazendo o trabalho para concluir o seu curso de doutorado. Uma dissertação de mestrado é um TCC, um artigo pode ser um TCC, uma monografia é um TCC. E aí, vocês, provavelmente alguns de vocês, ou já fizeram, ou estão em andamento, ou estão pensando, TCC, ou vão pensar num futuro não muito distante, né? E aí a gente pensa, Cláudia, eu li em algum lugar que esse negócio de fazer monografia, fazer pesquisa, é para gerar conhecimento científico. Mas esse negócio de conhecimento científico isso pode parecer até bastante comum, mas um pensamento que eu ainda vejo muitos estudantes de que fazer ciência, gerar conhecimento, é coisa do pessoal de laboratório, né? E não, existem hoje, né, com a evolução do conhecimento em tantas áreas, com séculos e séculos de conhecimento acumulado. A gente teve os mestres, sim, da ciência no passado, né? Que pensaram métodos de investigação, que pensaram as lógicas de se fazer a coisa.
Mas se faz ciência também na área de ciências sociais aplicadas. Se faz ciência pensando em empresas, se faz ciência pensando em pessoas, a partir de pessoas, estudando pessoas, entendendo as pessoas. Se faz ciência entendendo as empresas, suas lógicas, seus desafios, né, suas estruturas, seus processos de tomada de decisão. Se faz ciência estudando contabilidade, né? A partir do momento que a gente gera um conhecimento, que a gente aprofunda um conhecimento, que a gente aumenta a fronteira do conhecimento, a gente expande. Pesquisa para isso, é para aumentar o conhecimento. Eu costumo dizer que a gente não vai inventar a roda, porque a roda já existe, né? Mas a gente pode descobrir novas maneiras de fazer uma roda, talvez um material mais resistente para a roda, né? Um estudo mais aprofundado da aerodinâmica da roda. A roda já existe, a contabilidade já existe, alguns conceitos contábeis já estão consolidados, né? Algumas práticas, mas existem coisas que não estão ainda, existem coisas que podem ser questionadas, que podem ser aprofundadas, existem milhares de possibilidades de a gente aprofundar, a gente descobrir. Tem dúvida da AMPAD? AMPAD, a gente fala da AMPAD depois, tá? A AMPAD é uma associação de pós-graduação, eu falo dela, tá bom? Deixa anotado aí. Aí, nossa, ela falou a dúvida e saiu, mas depois ela volta. Eu falo, tá bom? O que que é essa associação no final. E aí, a gente tem, dentro da contabilidade também, da administração, da economia, da biblioteconomia, das relações internacionais, da gestão pública, a gente tem uma gama de possibilidade de gerar conhecimento. E assim, eu fico imaginando, se a pessoa está lá fazendo curso de contábeis, né, fazendo a graduação, por exemplo, e você passa, sei lá, 4 anos e meio, 5 anos fazendo a graduação, é óbvio que você não consegue um domínio profundo, mesmo com esses 4 anos, 5 anos, né, fazendo a graduação, fazendo disciplinas, a gente não consegue um domínio profundo de todos os temas de contabilidade. Talvez tenham temas que nos interessem mais, né? E aí, de repente, esses temas que nos interessem mais podem ser objeto de pesquisa, tá? E aí, eu fiz um pequeno slide aqui, um pequeno conjunto 10. Espero que dê, que seja. Vou compartilhar aqui esse slide. É uma janela. Isso aqui. Umas coisinhas bobinhas, né, gente? Para a gente compartilhar aqui, tá? Falar aqui para vocês de alguns pontinhos, né? E aí, uma coisa que a gente. Primeira coisa que quando eu estou falando de metodologia científica, isso eu falo para o pessoal do mestrado. Eu já ministrei também a disciplina de métodos e técnicas de pesquisa para graduação, alguns anos, uns 4 anos atrás, eu acho. E eu acho que uma das primeiras coisas que eu costumo falar na numa aula de metodologia, uma das primeiras coisas, né? Não necessariamente a primeira aula, mas uma das primeiras coisas é um negócio chamado método científico. Porque a gente tem vários conhecimentos no mundo, né? A gente tem vários tipos de conhecimento no mundo, na vida, na sociedade. Mas o conhecimento científico é aquele que advém da ciência, é aquele que é fruto de pessoas que gastam tempo pesquisando, né, fazendo ciência. E para que esse conhecimento científico ele tenha credibilidade, ele precisa ser produzido a partir de um método. E aí é uma coisa que vocês não podem perder de vista nunca ao pensar o TCC de vocês, né? É o método. E o que é esse método? É a forma, os procedimentos, a lógica que eu vou utilizar para atingir o meu objetivo, né? Para produzir o conhecimento que eu quero. A gente vai falar ainda de objetivo, né? Eu espero não me delongar muito nisso aqui, né? Mas o método é o que diferencia o conhecimento científico das fake news, que é um negócio que a gente está. Deixa eu dar um ESC aqui, depois eu falo isso. É um assunto que está muito comum, está muito em voga hoje, muito em voga na vida da gente, aqui no Brasil, em outros países também, são as desgramadas das fake news.
que podem vir de várias fontes. E o que é fake news? Certamente é uma informação que não foi produzida pelo método científico, né? É uma informação que você não sabe de onde veio, não sabe a origem, não tem como provar, não tem como explicar, e que alguém espalha por aí. Mas também o conhecimento científico, ele não só se difere das fake news, ele também se difere de outros tipos de conhecimento, como o conhecimento popular, né? Que é um conhecimento bastante difundido também, que a gente chama também de senso comum, né? Por exemplo, eu não sei se vocês são dessa geração, acho que não, mas talvez alguém já tenha ouvido falar, já tenha ouvido falar. Quando eu era criança, eu sou baiana, né? Quando eu era criança, lá no interior da Bahia, minha avó dizia que se comer manga com leite morre, né? Algumas pessoas já ouviram essa história de que comer manga com leite morre. É, e a minha avó acreditava nisso. Ela nunca fez um teste, né? Ela não era uma cientista e provavelmente a pessoa que falou para ela que manga com leite, que tomar manga com leite faz mal, a pessoa se sente mal, vai morrer e tal. Também a pessoa não deve ter feito um teste, a pessoa não deve ter feito um estudo organizado, um estudo metodologicamente conduzido, né? Provavelmente isso é uma crença que tem alguma história, tem alguma origem, mas que foi se difundindo como verdade. Eu conheço a história, quer saber? Ah, sim, sim, é da escravidão. Sim, pode completar, Não, Luiz. não, se você sabe, tudo bem. É porque é justamente para eles não trocarem o que eles estavam colhendo lá. Ok, ok. Mas para você ver, até hoje as pessoas acreditam nisso, né? Veio de alguma coisa. Mas tem coisa interessante também, não é só de fake news que vive o senso comum, né? Minha avó também, quando eu comia, sei lá, quando eu passava mal, quando eu tinha piriri, enfim, quando eu criança, né? Passando férias na roça, no interior e tal, ela sabia que chá eu tinha que tomar para ficar boa, né? E provavelmente esse chá não passou no laboratório, não passou por testes, como hoje estão passando as vacinas que estão se buscando aí pelo coronavírus, né? Provavelmente não foram feitos testes para isso, para ela saber, por exemplo, que chá de boldo é bom para problemas intestinais. Minha avó me fazia tomar chá de boldo se eu tinha algum problema no intestino, né? Ela sabe do chá de boldo. Alguém falou para ela do chá de boldo, alguém provavelmente já experimentou o chá de boldo, que é um chá desgraçado de ruim, mas que se prestava, né, a curar quando a gente passava mal, que era criança lá. Então ela sabia que chá que dá para a gente, sabia quando estava gripado, aí era chá de limão com gengibre, com alho, com não sei o quê. Então isso é um conhecimento que ela obteve, que foi transportado de geração em geração, e isso faz parte também de culturas. Mas provavelmente, em outras culturas, em outros lugares, se a gente for para outro país, se eu for lá para, sei lá, para as Filipinas, as pessoas não vão tomar chá de boldo, não vão tomar chá. Talvez não, né? Não posso nem afirmar. Eu tenho até que fazer uma pesquisa para isso, se eu quiser afirmar isso com segurança. Mas provavelmente o chá que se toma nas Filipinas para gripe não é o mesmo chá que se toma no interior da Bahia para gripe, para febre, né? A minha avó sabe disso. Isso é um conhecimento que foi acumulado, mas não é um conhecimento científico. Porque não é um conhecimento que tem uma validade, digamos assim, quase universal. Não foi um conhecimento que foi metodologicamente construído. Ele não passou por um método, né? Ele é fruto de experimentação, de descobertas aleatórias, né? Que não passaram pelo crivo do método científico. E o método científico é essa que veio de alguns pensadores de bastante tempo atrás, de bastante séculos atrás, né, antes de nós. O René Descartes é um dos grandes nomes relacionados ao método científico, né? Ele tem um famoso discurso sobre o método. E aí ele fala muito que a ciência ela precisa de racionalidade, você precisa chegar né, no processo de pesquisa, no processo de investigação com racionalidade, desconfiar de tudo, né? Testar, perguntar, se certificar, que nem a gente deve fazer hoje com as fake news, né? Não acreditar em tudo que lê, não acreditar em tudo que ouve. Tem que ser, até a gente diria a palavra metódico. A palavra metódico, hoje ela tem uma conotação ruim, né, de uma pessoa chata, mas o metódico é aquele também que verifica, né, que segue um determinado conjunto de procedimentos, né? E aí o método científico, gente, é uma coisa muito importante para a gente levar em consideração ao conduzir uma pesquisa científica. Por quê? Porque o método você parte de uma pergunta, de uma dúvida, de algo que precisa ser esclarecido, né?
Você parte dessa pergunta para o método. E aí você vai olhar, precisa pensar um pouco o que já se sabe sobre isso, né? O que as pessoas já sabem, qual é o conhecimento que tem acumulado sobre aquele assunto. Depois você pode, eventualmente, formular uma hipótese, ou seja, você pode expressar uma ideia que, de alguma forma, ajude a explicar aquela pergunta que está em aberto, aquela pergunta que ainda não tem resposta. E aí você vai fazer um trabalho, vai fazer um experimento, vai coletar dados, vai analisar os dados, vai aplicar um questionário, vai entrevistar pessoas, a depender do seu projeto de pesquisa, para obter informações necessárias para você ver se a sua ideia, se a sua hipótese é válida ou não, né? E a depender da natureza da sua pesquisa, você tem uma série de procedimentos para fazer, né? No levantamento de dados, no tratamento de dados. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, uma pergunta que talvez nos ajude a pensar um pouco o método científico. Se eu quiser saber qual a melhor calça jeans do mundo, pelo método científico, o que eu devo fazer? Eu quero saber qual a melhor calça jeans do mundo. E eu não quero simplesmente fazer propaganda de uma marca X ou Y de calça jeans. Eu quero usar um método científico, eu quero provar qual a melhor calça jeans do mundo. Como vocês começariam? Alguém quer falar? Alguém quer colocar aí no chat? O que vocês acham que a gente deve fazer para descobrir, para responder essa pergunta aí? Qual a melhor calça jeans do mundo? Eu experimentaria a calça. Ou então faria algumas perguntas para algumas pessoas, até para definir os parâmetros, Aham. comprimento dela, cor, quantidade de vezes que eu posso lavar, quantidade de Então, artistas da TV que estão usando aquela marca, que isso pode influenciar também. o Luiz falou uma coisa importante, é definir parâmetro. Porque qual aspecto que seria levado em consideração? Melhor em quê? Muito bom, Arthur, é isso mesmo. Foi o que o Luiz falou. Melhor em que parâmetro? É a primeira coisa. Porque talvez se eu perguntar qual é a melhor calça jeans do mundo, eu tenho N critérios, né? Para estabelecer qual é a melhor calça jeans do mundo. Se eu for ser metódico, eu quero estabelecer um método. E aí eu posso estabelecer um critério, por exemplo, durabilidade. Vamos supor que o meu critério para a melhor calça jeans do mundo seria, na verdade, a calça jeans mais durável, né, mais resistente. O que eu tinha que fazer? Alguém pode sugerir o que a gente poderia fazer para descobrir, para olhando a lógica científica, eu estou fazendo um metódico, eu vou seguir um passo a passo. Não é simplesmente, não posso só botar Passar, no. Eu passar posso um colocar tempo, no Google. passar um tempo Hã? usando e registrar. Comecei dia Passar um tempo. tal e fui até o dia tal. Mas você vai fazer isso com quantas calças jeans? Porque você tem que qual a melhor do mundo. Eita, boa Tá, pergunta. ok. Vamos descobrir qual a melhor do Brasil. Qual a melhor calça jeans vendida no Brasil? O que a gente pode fazer? A gente pode usar o critério, se a gente for usar o critério durabilidade. Existe uma forma muito fácil de fazer isso, na verdade. Que alguém pode até dizer, posso verificar o material utilizado, podemos fazer uma enquete. Então, por exemplo, eu posso botar no Google, qual é a melhor calça jeans do Brasil? Certamente vai aparecer alguma resposta lá. Mas será que alguém vai acreditar porque aí não foi eu que pesquisei, foi o Google que me disse, né? Foi um serviço de busca que me disse. Alguém falou aqui no fórum, no bate-papo, que foi que falou aí no bate-papo, Luiz? Alguém falou fazer uma enquete. Isso, é a. Deixa eu ver quem. Ana Beatriz. Ah, isso. Alguém falou outra coisa aí, antes da Posso verificar o material utilizado. aplicar conceitos físicos Físicos de de resistência. olha o negócio começando a ficar sofisticado. Utilizar uma amostra da sociedade que pudesse utilizar a mesma quantidade de calças. Então, a gente começa a pensar em critério. Então, eu posso, por exemplo, gente, se eu quiser usar durabilidade, e assim, eu sou pesquisador, eu não vou, eu vou até estabelecer um critério de que eu não vou me envolver no processo, eu vou apenas conduzir o processo. Então, uma saída que eu posso pensar é o seguinte: eu vou lavar várias vezes a calça jeans, lavar, para ver a quantas lavagens ela resiste. E aí eu vou precisar de máquina de lavar, eu vou precisar de repente, de sabão, eu vou precisar de alvejante. E aí eu começo a pensar o processo de pesquisa. Eu posso também distribuir calça jeans para um, mas aí eu vou ter que esperar, né?
porque eu também não vou ficar anos esperando, porque a calça jeans pode durar anos. Se eu fizer um processo de lavagem, seca, lava, talvez eu tenha um resultado mais rápido, porque a gente também não tem a vida inteira para fazer uma pesquisa. Assim como vocês não têm a vida inteira para fazer o TCC de vocês, tá? É um aninho para fazer, nada de ficar enrolando a vida inteira para fazer o TCC, segurando a formatura por causa de TCC. Assim como a gente não tem o tempo todo para fazer o TCC, a gente também não vai ter a vida inteira para descobrir qual é a melhor calça jeans do mundo. Eu vou ter um prazo. E vamos supor que eu tenha 6 meses para descobrir isso. Eu vou passar 6 meses lavando a calça. Quem rasgar primeiro vai saindo da amostra, né? Até que, de repente, seria. Então, claro, a calça jeans, se eu for usar o critério de conforto, por exemplo, aí já seria talvez uma pesquisa de opinião, né? Eu vou perguntar para as pessoas, pedir para as pessoas vestirem, pode usar o atrito entre o pano. Eu posso usar N critérios. Mas aí eu vou pegar uma amostra, talvez uma amostra aleatória de calça jeans, né? A gente pode escolher uma cidade, divulgar isso entre as empresas e pedir que as empresas tragam amostras de suas calças e fazer esses testes de durabilidade, por exemplo. Se a gente quiser fazer um teste de conforto, a gente pode chamar pessoas e pedir para as pessoas vestirem, andarem, sentarem, fazerem vários movimentos. E aí eu vou colher a opinião, porque a depender do critério que eu vou ter uma pesquisa de opinião. Então, isso tudo é para falar para vocês que o método científico ele precisa pensar critério. O CEO da Leve disse uma vez, não entendi o que foi que falou aí, Luiz. Pode ler para mim, que ele passou rápido aqui. O CEO da Leves disse uma vez que é errado em nosso costume de estar sempre lavando os nossos jeans. E ainda deu uma risada. Então, eu acho que eu já vi um negócio desse mesmo, que ele falou que passa meses sem lavar a calça. Você vai usando, vai reciclando, bota para tomar um ventinho, sei lá, de repente dá uma borrifada com alguma coisa. Uau, isso é... Aqui Coisa de gringo. aqui no No Brasil Rio de isso é Janeiro, difícil, hein? aqui é difícil, então. Isso é coisa de gringo, provavelmente isso é coisa de gringo, que fica repetindo lá a roupa, não tem problema não. No Rio de Janeiro é impossível. Se for no verão, então, né, Tadeu? No verão não dá certo, porque a calça vai ficar toda grudada. Então, quando a gente pensa, a gente resolver um problema, buscar uma resposta a uma coisa, a gente tem que pensar critério, meio, onde eu quero chegar, eu consigo fazer isso? Eu consigo realmente descobrir qual é a melhor calça jeans do mundo? A gente até recortou para o Brasil e ainda olhou o critério de durabilidade. Será que eu consigo dentro do método científico? A mesma coisa é algumas perguntas de pesquisa que a gente pode ter em contabilidade. Às vezes a gente quer saber, quer pesquisar coisas de contabilidade, e a gente pode pensar, será que eu consigo fazer isso? Talvez eu não consiga, pelo método científico, descobrir qual a melhor calça jeans do mundo, ou talvez qual a melhor calça jeans do Brasil, né? A não ser por um longo processo. E aí a gente começa a pensar em outras coisas. A quem interessa essa pesquisa, né? Talvez, provavelmente, vai ser uma pesquisa patrocinada. Alguém vai nos pagar depois para que a nossa pesquisa gere resultados que interessem algumas coisas, né? É claro que eu falei esse exemplo aqui só para ilustrar. A maioria dos exemplos que eu prefiro dar até quando eu estou falando para o pessoal da contabilidade tem a ver com a área de negócio, né, com a área de contabilidade. Mas eu quis falar isso para vocês porque o método ele é importante a ser pensado quando a gente está começando a fazer uma pesquisa, né? A forma como eu vou fazer, qual é a pergunta que eu quero responder, o que eu quero descobrir, eu tenho condições de descobrir, né, fazendo um processo lógico de investigação, né? É uma coisa que a gente precisa levar em consideração. E aí, a gente sai da calça jeans e vai para a contabilidade, né? Meu tema lá de pesquisa na tela anterior era a melhor calça jeans do mundo. Meu tema de pesquisa agora é contabilidade. Como é que eu escolho um tema em contabilidade para fazer meu TCC? Né? A gente pode perguntar, como eu escolho? De vez em quando, os alunos chegam para a gente com temas, às vezes falando que vivenciam, de repente, uma determinada questão no trabalho, no estágio, na vida. Então, esse é o primeiro passo para se fazer uma pesquisa, né? Além de estar ciente, aliás, de que você precisa usar um método, você precisa pensar em critério, né? Você pergunta qual a melhor forma de escrever nota explicativa? Depende do critério, o que você chama de melhor, né? Então, tem alguns termos até que nos levam a repensar exatamente o que a gente quer estudar. Então, quando a gente pensa em fazer uma pesquisa, né, em metodologia, a gente pensa a primeira coisa no tema. O tema é o assunto sobre o qual versará a pesquisa, e o sucesso da pesquisa, ele vai depender muito do momento da escolha do tema.
Então, uma dica que eu dou para vocês é sempre escolham temas para os quais vocês estejam motivados. E temas que vocês tenham efetiva curiosidade sobre aquele assunto, né? E que isso, de alguma forma, os motive a sentar, ler, buscar dados, buscar critérios para conduzir um processo e chegar a uma resposta daquilo que você espera, né? Qualquer assunto, em princípio, pode ser objeto de estudo. Acreditem, eu já fiz um artigo, deixa eu baixar aqui de novo um pouquinho para olhar, porque é esquisito eu ficar olhando só para o slide e não ver ninguém, né? Então eu gosto de botar aqui do lado e ver o pessoal do outro canto aqui. Qualquer assunto pode ser objeto de estudo científico, inclusive durabilidade de calça jeans, né? Durabilidade de tecido e enfim. Talvez esse slogan, melhor calça jeans do mundo, não seja a melhor coisa, é o que parece mais um negócio de marketing, mas, em princípio, qualquer assunto pode ser objeto de estudo. E acreditem, eu sei que talvez vocês não lembrem exatamente, mas eu já fiz um estudo, gente, um estudo, inclusive, muito legal, que foi um estudo que, um dos primeiros estudos que eu comecei a aprender o que era fazer pesquisa. Eu já fiz um estudo sobre o Orkut. Lembra do Orkut, Luiz? O Luiz certamente vai lembrar. E eu, Lembro. Foi meu primeiro perfil, foi Orkut. foi uma das primeiras comunidades virtuais desse nosso mundão da internet de meu Deus, né? O Orkut, eu acho que bombava o Orkut lá para 2004, 2005. Eu me lembro que quando eu fiz a pesquisa foi em 2006. Eu estava na graduação. 2006, 2007 eu terminei a graduação. E em 2007 eu apresentei o artigo. E eu ganhei onde podemos procurar os artigos e núcleos de pesquisa de professores da FAC. Eu vou responder também. Alguém perguntou isso aí. Eu fiz uma pesquisa uma vez sobre o Orkut, gente, e ganhei num congresso de melhor artigo, o artigo mais criativo, um dos melhores artigos do congresso. E naquela época a gente ganhou R$ 5.000. Eu fiquei numa felicidade, porque, pô, R$ 5.000. Eu era bolsista, eu era monitora lá na faculdade, ganhei R$ 5.000 em 2007. A pessoa não cabia de felicidade, né? E aí, na época, a gente fez um estudo. Esse artigo está publicado na revista, em tudo, foi o meu primeiro artigo publicado em revista, quando eu estava ainda na graduação. A gente estudou como as pessoas discutiam contabilidade no Orkut. Se o Orkut era um espaço interessante para discutir o conhecimento contábil. Então, a gente foi mapear o que as pessoas estavam discutindo lá. O Orkut tinha as comunidades, né, que eram tipo os grupos de hoje do Facebook ou de outras redes. Acho que o Facebook é que tem os grupos ainda. Esses grupos que se formavam no Orkut eram chamados de comunidades. As comunidades tinham vários temas, tinha muita comunidade de contabilidade, eu participava delas. E aí, uma certa vez, com um colega, a gente quis entender um pouco mais que mundo era esse, né, de comunidade, de discutir. E a gente trocava muitas ideias com as pessoas nas comunidades do Orkut. Então, eu consegui fazer um trabalho sobre o Orkut. Então, qualquer coisa dá para pesquisar, inclusive a calça jeans, né? Qualquer coisa dá para pesquisar na época. Só que assim, eu falei, qualquer assunto pode ser objeto de estudo científico, sim, em princípio. Todavia, quem quiser pesquisar, né, quem está ingressando nesse mundo, tem que pensar, é viável? Né? Que é que nem a história da calça jeans. Eu consigo fazer isso? Vamos supor, eu tenho 6 meses. Às vezes a pessoa precisa de mais tempo, precisa de recursos para adquirir equipamentos para uma pesquisa, que é muito comum na área de saúde, né, do pessoal lá das ciências de saúde, das ciências biológicas. É viável? Eu consigo fazer? Né? Eu tenho recurso? Eu tenho tempo? Existem os dados que eu quero? Existem? Os dados que eu quero estão acessíveis? Às vezes eu quero fazer uma pesquisa sobre os gastos sigilosos da presidência da República. Eu não vou ter acesso, porque o gasto é sigiloso, gente, eles não vão me dar relatório. E, às vezes, o sigilo de alguns gastos, eles mantêm sigilo por 10 anos, 15 anos. Tem gasto, tem despesa do governo federal ações, decisões do governo federal que tem que ficar sigilosas por 50 anos. Não dá para a gente esperar para fazer uma pesquisa nesse nível, né? Pelo menos desde quando essas regras de sigilo foram estabelecidas. Então, eu tenho que pensar, é viável? Eu tenho dinheiro? Eu tenho tempo? Eu tenho dados para fazer isso? Tem aceitação institucional? Porque, por exemplo, no curso de contábeis, se eu quiser pesquisar, não sei, calças jeans, provavelmente não vou aceitar, porque eu estou fazendo a graduação em contabilidade, então eu não tenho que pesquisar calça jeans. Eu preciso ter aceitação institucional em alguns casos, né?
Às vezes também você trabalha numa empresa, a empresa te libera para fazer um curso, para fazer um mestrado, por exemplo, e a empresa ela vai querer que você faça a pesquisa do mestrado de acordo com os interesses dela, ou pelo menos sobre tema que de alguma forma seja tratado na empresa e que responda a anseios da empresa. Então, às vezes, você precisa de aceitação institucional, tanto do lugar que você trabalha, quanto do âmbito do curso que você está fazendo. Tá? Então, escolha de tema é um negócio... e o tema, gente, ele precisa ser delimitado, tá? Quando vocês estiverem pensando o tema de vocês. Isso também o orientador ajuda. É uma coisa que eu sempre falo, usem o orientador. O orientador não é só um nome bonitinho para ir na capa da monografia, não, né? Ou não é só alguém para assinar a sua RCS. O orientador é uma pessoa para você contar com ele para te auxiliar na pesquisa, né? Então, quando eu falo de escolha de tema, né, a gente tem que pensar de forma específica no tema, de forma delimitada, para eu não ficar patando pelo mundo sem saber o que ler, o que eu vou pesquisar, por onde eu começo. E quanto melhor eu defino para mim mesmo o meu tema de pesquisa, mais facilidade eu vou ter de escolher o que eu devo ler, de saber o que eu vou fazer, né, para caminhar com a pesquisa e para alcançar meu resultado, né? E aí eu trouxe um exemplo aqui, ó, que é um exemplo que vocês sabem bastante. Quando eu digo, por exemplo, que eu estou pesquisando tributos sobre o lucro, isso não é um tema, porque eu não sei, porque existe um mundo de tributos sobre o lucro. Você pergunta, qual é o seu tema? Meu tema é contabilidade gerencial, isso não é tema. Qual é o seu tema? Meu tema é contabilidade de custos, isso não é tema. Por quê? Não é tema, porque eu não sei eu não sei o que eu estou pesquisando. Se eu falo que o meu tema é só tributo sobre o lucro, isso é só um assunto. Para quem quer fazer mestrado, é importante o tema do TCC da graduação esteja alguma coisa, não ouvi. Fala aí, Luiz. Tem que lembrar das perguntas que ficou para responder depois. Eu estou anotando, pode deixar. Tá bom. Tem uma aqui de onde podemos procurar os artigos, você falou que já vai falar depois, eu também vou te lembrar. E agora a Juliana pergunta: para quem quer fazer mestrado, é importante que o tema do TCC da graduação esteja relacionado com o projeto de pesquisa de mestrado? Não necessariamente, mas isso pode te render, digamos assim, leituras mais fáceis, né? Se você quer fazer um TCC, quer fazer um mestrado em determinada área, e você já quer acumular leitura, já quer ter um pouco mais de facilidade sobre um tema, pode te ajudar sim. Mas uma coisa que eu acho que pode te ajudar mais, talvez no mestrado, isso pode encher os olhinhos da banca que vai lhe entrevistar, é você publicar o seu artigo em algum lugar, em um congresso, você apresentar um trabalho na JIC. Isso te dá muito mais crédito, digamos assim, diante da banca. Por quê? Porque o pessoal que vai te entrevistar, né, que vai analisar lá sua prova, vai verificar que você já tem uma iniciação em pesquisa, né? Que você já tem alguns passos em pesquisa desde a época da graduação. Então, isso mostra que o seu perfil está voltado para um perfil de pesquisa. Eu acho que isso é mais importante. Eu, pelo menos, eu entrevisto pessoas lá, né? Faço parte do programa aqui, a gente atua no processo seletivo, fazendo análise do currículo da pessoa, a pessoa tem que mandar o currículo. E aí, se você apresentar um artigo na GIC, você publicou um artigo no Congresso ainda na graduação, isso vai te render muito, certamente, tá? Então, por exemplo, eu falei aqui, que se eu digo que eu estou pesquisando tributo sobre o lucro, isso não é tema, isso é um assunto, é a área que eu vou fazer, tá? Mas se eu digo que eu estou pesquisando, que eu vou pesquisar a alíquota efetiva de tributo sobre o lucro das empresas no Brasil, aí sim eu tenho um tema, porque eu especifiquei, eu estou estudando que tipo de tributo, tributo sobre o lucro. De onde? Das empresas no Brasil. Só faltou dizer o período aqui, né? De período que eu vou abranger na minha pesquisa. Então, definir o tema é eu saber exatamente por que caminho que eu vou começar os passos da minha pesquisa, né? Da minha investigação. E aí a gente diz que é preciso identificar a lacuna teórica. O que é a lacuna? É essa oportunidade de pesquisa, né? Eu dar meus passos para eu gerar conhecimento sobre aquele tema que eu me propus. E eu inserir esse tema dentro da área de conhecimento, né? Como é que eu acho lacuna, Cláudia? Essa semana, eu fiz uma experiência com o pessoal do mestrado que eu fiquei muito feliz até com os resultados.
que foi, eu pedi para eles, a gente está discutindo o tema de pesquisa, objetivo, problema, e a gente já teve 2 momentos interessantes lá, e essa semana eu pedi para eles assistirem um jornal, né, o jornal, esses jornais que passam na TV, um jornal nacional, da Globo, sei lá, jornal da Record, qualquer um, ou site de notícias, G1, sei lá, Folha, esses portais de notícias, BBC Brasil ou BBC Internacional, qualquer um. E olhar matérias que tinham a ver com negócio, com contabilidade, com finanças, com mercado financeiro, e me trazer uma ideia de pesquisa que foi despertada a partir de uma matéria de jornal que eles leram. Caraca, saíram muitas ideias interessantes. Muitas ideias. E eu falei, vai para a vida, vai ver o que as empresas estão passando agora. Veio muita coisa agora influenciada pelo Covid também, né? Já viu lá, qual é o impacto do Covid? Teve gente que foi estudar o impacto da Covid nas faculdades particulares que estão, faculdades e escolas, não sei se ela falou agora, faculdade ou foi escola, que muitas escolas estão dando desconto, ou estão sendo obrigada judicialmente a dar desconto na mensalidade porque a aula está online, não está presencial e o pai pagou pela aula presencial, enfim. Qual o impacto disso? Essas instituições elas vão conseguir manter a sua saúde financeira após isso? Então, foi uma ideia que surgiu lá por causa de uma leitura de uma matéria. Então, eles vieram, são 15 alunos no mestrado, vieram 15 ideias muito legais, totalmente inseridas no momento que a gente está vivendo. Pode ter impacto no Covid. Teve um que foi da alta do dólar, né? Que o dólar também teve uma disparada nesse primeiro semestre, final do ano passado até aqui. E aí ele propôs lá fazer um estudo sobre o impacto da alta do dólar em contratos da administração pública, até o menino que trabalha na administração pública. Então, você tem N possibilidades. Às vezes, a ideia de pesquisa, não precisa a gente ficar com a cara no livro, procurando ideia de pesquisa no livro. Ideia de pesquisas mais interessantes, elas estão na vida. Elas estão aí fora. Às vezes, está numa matéria de revista que você lê. Está numa live até, o que a gente está pipocando de live aí, né? Às vezes tem uma live aí falando de impacto econômico, empresa, não sei o quê. E aí você tem uma série de coisas. Caraca, tem visitante externo aqui, ó, Luiz, na aula, tô vendo. Isso é o nome da palestrante. O nome quando apareceu assim, que ia ser a Cláudia, aí começa a pintar gente, entendeu? Imagina. Então, eu gostei muito do resultado que os alunos trouxeram, porque eu falei, inclusive, eu acho que quem está perdido com o tema de dissertação, quem desistiu do projeto, que usou para fazer o processo seletivo, eu acho que vocês trouxeram boas ideias. É claro, precisa ser refinada, precisa depois seguir outros passos para você definir bem um tema de pesquisa, né? Para você realmente encontrar um tema que seja relevante, que tenha potencial de gerar um conhecimento interessante para a área. Mas às vezes é na vida que a gente acha o tema, sabe? E quando a gente fala na vida, é olhando para as empresas, olhando para uma notícia que saiu no jornal, olhando. Não sei se vocês viram uma coisa que as empresas fazem muito também, que eu acho muito legal, já assisti algumas, né, para os estudantes que estão aqui, seja interessante, é você assistir aquelas sessões abertas em que as empresas divulgam seus resultados anuais, né? Como é que se chama, gente? São os calls. Tem outra palavra, mas eu esqueci agora. Quando a empresa ela chama a imprensa, ela chama todo mundo para divulgar o resultado dela do ano. E agora, mais do que nunca, né, nesse tempo de distanciamento social, as empresas estão fazendo isso e fazendo transmissões, né, pela internet. E às vezes elas contam coisas lá que te despertam curiosidade, que eu acho muito legal. E isso certamente pode ser mais uma oportunidade de você achar uma lacuna teórica e fazer uma pesquisa, né? E mesmo que seja uma pesquisa no âmbito ainda de TCC, né? Que em geral os estudantes de graduação são estudantes que ainda estão dando seus primeiros passos, né? Que não tem tanto aprofundamento como aquilo que se espera no mestrado e doutorado, mas que sim pode ter trabalhos muito interessantes na graduação, se você conseguir formular um tema interessante. Cláudia, assim, aproveitando,
Uma lacuna teórica, para mim, sugere uma coisa muito densa, muito pesada. Como é que eu, aluno de graduação, vou sugerir para a comunidade científica que eu encontrei uma lacuna teórica? Quer dizer, ninguém antes encontrou isso aqui, aí eu pensei, peguei assim, aqui está uma lacuna. Será que teria um termo um pouco mais brando para lacuna teórica, querendo significar Trazer para a isso? realidade da observação, né? Então, seria um assunto que você consegue, um tema dentro de um assunto que você consegue algum tipo de potencial de surpreender, né? Que você consegue, poxa, eu quero pesquisar isso aqui porque eu quero descobrir, e você já fez uma busca inicial e ninguém fez a pesquisa exatamente como você quer fazer. Então, é aquela potencialidade de você surpreender, de você fazer um trabalho interessante. Para exemplificar, um dos orientandos que eu tive de TCC aqui na UFRJ, ele inclusive já está no mestrado, né? O nome dele é Fábio. Ele queria fazer TCC, me procurou um dia na sala, a gente conversou, e ele falou assim, Cláudia, eu não tenho tema, eu não sei nada o que fazer. Eu falei, mas você não tem nenhum assunto, não tem interesse? Aí ele, eu queria estudar coisas do setor público. Eu falei, tá muito aberto ainda. Aí ele falou, foi na época que alguns conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro tinham sido presos, né? Dos 7 conselheiros nossos, 6 foram presos de uma única vez. E foi nessa época que ele foi lá conversar comigo. Aí eu falei, você já viu essa matéria? Inclusive, eu estava lendo sobre isso, eu estava na sala, lá na FAC, com o computador aberto, lendo sobre essa matéria, e eu olhei para o computador e falei, você já leu sobre isso, sobre os tribunais de contas? Ele, eu acho que eu sei o que é. Aí eu falei, você tem interesse em estudar tribunais de contas? Estudar o que eles fazem, tá? E aí ele falou, pode ser, é uma boa. E aí eu dei alguns materiais para ele ler, dei alguns artigos, pedi para ele ler aquela matéria primeiro, pedi para ele entrar no site do tribunal, ver o que tinha lá. Cara, ele fez um trabalho que ele ganhou o prêmio, publicou no Congresso USP e publicou na Revista Brasileira de Contabilidade, né? Publicou no passado, Luiz, até. E um TCC de graduação aqui da FAC, né? E hoje ele é aluno de mestrado, continua. Eu falei, bem, como foi um aluno bom, eu quero que seja me orientando, então ele está sendo meu, está terminando o mestrado agora. E assim, foi um trabalho que saiu sabe, de uma ideia que, em princípio, o aluno nem sabia o que ia fazer, mas a gente conseguiu pegar o gatilho, os conselheiros presos, ele falou, eu quero estudar os tribunais, vamos estudar os tribunais. E aí ele fez um estudo sobre pareceres prévios que são emitidos pelos tribunais, né? As contas que são reprovadas, as contas dos prefeitos que são reprovadas, fez um estudo aqui no estado do Rio de Janeiro, foi um estudo que ele gostou muito, que ele se aprofundou muito. E na graduação, ele passou 6 meses fazendo trabalho, mas ele era muito disciplinado também quando ele fazia. Então, ele achou a lacuna teórica dele. E a gente não achou nenhum trabalho exatamente como ele fez. A gente procurou bastante, tem bastante coisa escrita sobre o tribunal, mas naquele recorte, ele falou: eu quero entender por que as contas de prefeitos são reprovadas, né? Quais são os erros, o que eles fazem. E para ele, aquilo ali foi um mundo novo a ser descoberto, né? Então, digamos que a lacuna teórica é esse pequeno mundo novo que você vai descobrir a partir do seu estudo e que pode trazer resultados interessantes para a área, para toda a comunidade, tá? Então, o problema de pesquisa, aí outra experiência que eu vou contar rapidinho com o pessoal do mestrado. Quando a gente estava falando de método científico, eu pedi para eles, lá a gente abre um fórum lá no AVA, né, e a gente comenta, tenho usado o AVA até mesmo no mestrado agora com esse tempo de pandemia, e aí pedi para eles, a gente falou bastante sobre o que era um método científico, o que um conhecimento tinha que ter para se enquadrar como conhecimento científico. É porque são várias aulas, né, gente? E aqui a gente tem uma horinha para falar, não dá para a gente tratar de tantos detalhes assim. Mas aí eu pedi para eles, falei, olha, eu quero que vocês me relatem uma situação do dia a dia em que vocês usaram a lógica do método científico para entender ou para resolver. E, enfim, e aí todo mundo relatou lá no fórum. E todos eles trouxeram problemas, mas é problema mesmo. E aí, por exemplo, a menina falou: minha pele está oleosa, como é que eu resolvo? Ela foi, segundo ela, isso era um problema, e que ela usou a lógica do método científico para pensar o que ela fazia para resolver a pele do rosto que era oleosa. O outro, o problema do café. Estava passando mal quando tomava café, então ele começou a pesquisar sobre o café, e está descobrindo se ele tem algum tipo de intolerância, alergia ao café. Então, as pessoas foram trazer problemas do dia a dia que elas começam a pensar dentro da lógica científica. Falei, tá bom. Só que todos
todos eles vieram com problema. E o que a gente fala problema? Problemas são situações negativas. Olhando o dia a dia, né? Quando a gente fala, eu estou cheio de problemas, é porque ou eu estou endividado, ou eu estou com problema de saúde, são situações negativas, são condições negativas. Quando a gente fala em problema de pesquisa, a gente não está falando de situação negativa necessariamente. Então, para que eu tenha uma pesquisa, eu não preciso necessariamente de ter uma situação ruim, seja na empresa, seja em uma determinada perspectiva lá no ensino, seja com a disciplina, seja com não sei, a classe contábil como um todo, já que o Luiz está aqui do CRC, o Luiz quem tiver qualquer problema com o CRC, reclama para o Luiz, que ele vai resolver tudo, né, Luiz? Então, o problema de pesquisa, embora ele tenha o termo problema, e o termo problema nos remeta, em princípio, à situação ruim. Quando a gente fala de problema de pesquisa, não é situação ruim. O problema de pesquisa é um fenômeno ou fato que pode ser explicado. Na verdade, eu até prefiro usar o termo questão de pesquisa, né? Porque questão remete mais a algo que está em aberto e precisa ser explicado, né? Então, quando a gente pensar em problema de pesquisa, a gente não pense necessariamente, mas pense em questões não resolvidas, em perguntas que precisam de respostas, né? E essa resposta vai ser dada pela sua pesquisa, e essa resposta precisa de uma pesquisa para ser trazida à superfície, né? Para emergir. Então, quando a gente fala de questão de pesquisa, é o cerne que eu vou estudar, né? O coração da minha pesquisa. E eu só começo efetivamente uma pesquisa quando eu descubro uma questão a ser investigada, né? Então, pesquisas sempre são realizadas para resolverem questões, para responderem perguntas que ainda não têm respostas, né? Se não há um problema pesquisável, não há o que pesquisar. E a gente já falou, né, da questão do pode ser qualquer problema. Em geral, qualquer assunto pode ser investigado, mas ele precisa ser enquadrado dentro da lógica científica como uma questão em aberto, né? Um dia desses, eu ouvi um professor numa palestra falando de um assunto que é bastante comum nas nossas discussões aqui na Contábeis, que é a auditoria, né? E eu até já vi estudos sobre isso, mas os estudos até hoje não são conclusivos, né? Tem alguns estudos até sobre exatamente esse ponto que eu vou falar. As empresas de auditoria fazem auditoria, né, nas companhias, principalmente nas companhias abertas, a gente chama elas as famosas Big Four, tem muito estudante daqui da Contábeis, da administração, que vai fazer lá, passar um tempo nas Big Four. Mas uma Big Four, ela passa 5 anos numa empresa, às vezes. Tem país que permite 10 anos, que uma mesma firma de auditoria audite uma empresa 10 anos. Aí alguém me pergunta, certo isso? Quais as explicações disso? Qual o problema para a imparcialidade da auditoria? Da imparcialidade do processo de auditoria? Será que pesquisa? Isso é uma curiosidade, isso é uma questão que está em aberto. Qual o tempo ideal que uma firma de auditoria deve auditar uma empresa de forma a não afetar a independência? O que a gente chama de auditoria independente. Mas aí há quem questione, se eu sou firma de auditoria, eu passo 10 anos auditando a empresa, será que eu realmente sou independente dessa empresa? Ou eu já me tornei praticamente uma parte relacionada? Isso é um assunto muito simples até para vocês que estudam auditoria, né? Para os estudantes de contábeis, mas que já passaram para a empresa de auditoria. E a gente não tem uma pesquisa que respondeu até hoje a contento isso. É claro que isso exige estudos mais aprofundados, né? Mas, de repente, pode sair um TCC investigando uma pontinha de um assunto relacionado a isso, né? Como entender qual é essa realidade? O que já se sabe sobre isso, né? Então, os problemas que a gente coloca, que a gente apresenta aí no TCC, eles podem ser de diversas naturezas, mas eles precisam ser delimitados, precisam ser pesquisáveis, precisam atender alguns critérios. E certamente o orientador do TCC que ajuda, né, a gente a resolver isso aí. Então, o problema de pesquisa ou a questão de pesquisa, sempre deve ser formulado sob a forma de pergunta, né, com interrogação no final, inclusive, né, com aquele pronome interrogativo, qual, quais, como, em que, por quê, são os termos que a gente usa para formular uma pergunta mesmo, tá? Deve ser delimitada uma dimensão viável. Então, talvez descobrir qual a melhor calça jeans do mundo não seja viável, né? Talvez isso não seja viável. Mas avaliar como o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
tem avaliado as contas dos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, é viável fazer isso. Eu tenho os dados lá no portal do tribunal, são 18 municípios na região, 18 não, 21 municípios na região metropolitana, dá para fazer, né? Então, eu tenho que pensar em coisas que sejam viáveis, exequíveis, claras, né? Tem que ter um negócio chamado clareza. Às vezes a pergunta ela é toda cheia de meandros que eu nem consigo entender o que a pessoa vai fazer. Tem que ser precisa, tem que apresentar referências empíricas. Bota um asterisco aí nas referências empíricas, né? A gente falou, a gente não inventou a roda. A gente não vai inventar a roda já existe. E olhar a referência empírica é olhar o que as pessoas já descobriram sobre aquele assunto. Eu preciso fazer uma imersão na literatura, eu preciso ler sobre o assunto. Porque é lendo sobre aquele assunto, sobre aquele tema específico que eu escolhi estudar, que eu escolhi fazer meu TCC, é que eu vou saber o que as pessoas já sabem, o que já está meio pacífico, né? O que já é conhecimento assimilado sobre aquele assunto. Porque a gente também não pode ter a ilusão de que eu sou a primeira pessoa a pesquisar aquilo. Quando a gente acha que a gente é a primeira pessoa a ter pesquisado no assunto, já tem uns 100 que pesquisaram, tá, gente? E a gente precisa ter ciência disso para a gente não achar que a gente está inventando a roda. Então, você precisa ler um pouquinho sobre assuntos. Sobre os assuntos, ou sobre os conceitos, de repente uma teoria, de repente um aparato conceitual que seja importante para dar suporte. E aí eu vou fazer aqui um pequeno interrompimento uma pequena interrupção, aliás, nesse compartilhamento para mostrar uma página para vocês. Alguém perguntou onde achar artigos bons, né? Onde buscar? Tem N bases de pesquisa, N locais, N possibilidades. E eu só vou mostrar um para vocês aqui, ó, que é uma base que eu tenho gostado muito. Certamente vocês vão achar, é a janela. Compartilhar, mas é essa janela aqui. Estão vendo aí uma página chamada Spell? Tá vendo, Luiz? Sim. Sim, tá aparecendo sim, Cláudio. Isso, Spell. Embora ela se chame Spell, é uma base bem tupiniquim, bem portuguesa, tá, gente? Tudo aqui em português. Não, você vai achar artigos em inglês também, mas a maioria dos artigos é em português. Por que eu estou recomendando essa Spell? Porque é uma biblioteca voltada para a área de contabilidade e administração. Inclusive, é uma base mantida pela Ampad. Alguém falou da Ampad aí, né? Uma das mantenedoras dessa base é a Ampad, ó, tá aqui embaixo, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação na área de Administração, Contabilidade e Turismo. Então, essa é uma base de pesquisa que às vezes você coloca aqui uma palavra-chave, ó, pode até já aparecer o meu nome aqui. Vou colocar a palavra futebol. Vai que a pessoa está querendo estudar clube de futebol, né? Colocar a palavra futebol nessa base. Deixa eu ver se aparece alguma coisa interessante aqui. Provavelmente, ele vai me trazer uma série de artigos. Essa base Spell é uma base de revistas. Então, todos os artigos, todos os textos que vão aparecer nessa base são artigos publicados em revistas. Então, são artigos que a gente considera, em geral, de qualidade um pouco melhor, né? E são materiais que você pode citar, que você deve usar na sua base teórica. Então, ele me trouxe aqui, ó, uma série de informações, uma série de artigos sobre tem a palavra futebol. Eu nem coloquei, eu nem especifiquei tanto. Eu poderia ter especificado aqui, ó, no título do documento tem que ter a palavra futebol. Eu poderia colocar que é no resumo. Eu posso buscar pelo nome do autor, eu posso buscar por uma palavra-chave, pelas palavras-chave do artigo, mas eu coloquei o próprio título aqui. Então tinha que ter a palavra futebol no título e eu vou ver o que tem nesses artigos que apareceram aqui na minha busca. Eu posso separar por ano, eu posso pegar artigos mais novos. Então, é uma base muito legal. E é uma base que não vai trazer artigos da área de biologia, de ciências aeronáuticas, né? Ela vai trazer artigos da nossa área, né? De contabilidade e administração. Então, são trabalhos feitos por professores, textos que, em geral, passaram por várias revisões antes de ser publicados. Então, é uma base que eu super recomendo, de tantas outras que existem, tá? Por que eu recomendo essa mais uma vez? Porque é uma base de revistas nacionais, e é uma base voltada para a área de administração e contabilidade. Então, a nossa revista, inclusive, a gente tem no programa de pós-graduação
daqui da FAC, a gente tem uma revista chamada Sociedade, Contabilidade e Gestão, e aí os artigos publicados nessa revista podem aparecer aqui, nesses resultados, de acordo com a palavra-chave que você está pesquisando. Se tem um artigo de futebol lá, que tem futebol no título, certamente vai aparecer aqui, tá? Esse artigo aqui, por exemplo, ó, o que explica a propensão ao endividamento de jogadores profissionais de futebol? Foi um artigo publicado na Revista Mineira de Contabilidade, que está aqui nessa base. Foi publicado agora novinho, ó, de janeiro a abril de 2020. Um artigo super novo. Tem de jogador de futebol endividado, ó. Não estava sabendo, não. Em geral, a maioria deles, pelo menos uma parte. A maioria deles, não. Isso é finanças pessoais também. Pois é, ó, tá vendo? Pode ser um artigo interessante, Luiz, Sim, sim, para você discutir com a turma aí de finanças pessoais. Ó. Foi sim. escrito aqui por 3 autores, o Rodrigo Rangel, a Alisson e o Tiago, não sei de onde são. Mas se vocês clicarem aqui, vai abrir o artigo, vai abrir o resumo, vai explicar quem são os autores, vocês vão entender o que eles fizeram, o que eles pesquisaram. Então, eu acho uma fase muito legal para vocês. Cláudia, tem uma Tá? pergunta aqui. Diga, De Isabela Caldeira. diga. Linhas epistemológicas de tempo é um método para responder de tempo ideal para considerar independência na auditoria? Olha, eu não sei responder isso, porque eu não sou da área de auditoria. Eu sei que eu exemplifiquei ali a pesquisa de auditoria. Eu realmente não sei, eu não tenho pesquisas na área de auditoria. A parte, na verdade, que eu tenho um pouco mais de inserção é de auditoria pública, porque eu acompanho o trabalho, um pouco do trabalho feito pelos tribunais de contas, mas eu não sei te responder. Quem melhor te responde isso, Isabela, é o Lins, talvez, né, que é o professor de auditoria. Então, tem algumas perguntas que provavelmente um professor da área específica ou um pesquisador ou um professor que atua mais de perto naquela área vai responder. Eu realmente não sei. Mas tem bastante artigos que tratam é, desse tempo ideal, aceitável, digamos assim. Deixa eu interromper o compartilhamento. Esse tempo ideal e aceitável que uma firma de auditoria deve permanecer atuando uma empresa nesse trabalho, né? Mas aí, essas questões específicas eu não sei. Se você me perguntar de gestão fiscal, LRF, município, Tribunal de Contas, aí eu respondo. Pelo menos eu respondo de forma mais adequada à sua pergunta, porque a sua pergunta é uma pergunta bastante temática, né? De quem pesquisa a área de auditoria. Eu realmente não sei. Né? Eu exemplifiquei porque eu ouvi isso em uma palestra e eu achei interessante, né? Que é um assunto que vira e mexe alguém está falando sobre isso. Então, o problema, gente, por isso eu abri a fonte do SPEL até, porque eu falei aqui, ó, nesse slide, nesse slide, que o problema de pesquisa deve apresentar referências empíricas. Então, você vai ter que pesquisar um pouco do que já foi escrito, do que está publicado sobre o assunto, para falar sobre ele, para escrever o seu referencial teórico. Né? Eu vou falar um pouquinho de referencial teórico, deixa eu ver como é que eu estou aqui. Isso porque eu falei que ia falar 1 hora só, né, Luiz? Eu lembrei disso, mas não falei nada. Então, aí a gente deve pensar no problema de pesquisa com essas características, como eu falei aqui, né? Que leve a um problema factível, né? Que apresente essas referências empíricas, que conduza a pesquisa física, que seja ético, né? Que respeite padrões éticos de pesquisa. É um assunto que vira e mexe, aparece aí alguma situação que é bastante constrangedora e que fere padrões éticos de pesquisa, que certamente o Luiz deve focar isso nas aulas de ética e nas aulas de metodologia de pesquisa também. A gente, em geral, tem pelo menos uma sessão para falar de ética em pesquisa. Né? Então, nosso trabalho deve ter isso. Eu trouxe aqui alguns exemplos de pesquisa que eu nem vou falar tanto, né? Porque eu falei que o problema de pesquisa, ou a questão de pesquisa, como preferir, ele é formalmente apresentado sob a forma de uma interrogação no final, né, com uma pergunta mesmo. Isso aqui foram perguntas, não foi eu que inventei, não, tá? Eu colei de artigos dos outros, só de uns artigos que eu estava vendo esses dias, né? Só a primeira que eu vou citar aqui, né? Quais variáveis impactam na duração dos contratos de serviços continuados em licitações na modalidade pregão? Foi uma tese que eu vi um dia desses. E a pergunta da tese era essa. Eu iria entender porque
no setor público tem muita empresa que ganha licitação para prestar um serviço, depois vai embora, abandona. Tem contratos que duram muito, tem contratos que duram pouco, e ele queria entender o que está afetando esses contratos, né? E aqui tem outras perguntas, mas é sempre importante que você tenha em mente, e por quê? Porque a sua pesquisa deve ser conduzida de tal forma a dar uma resposta a essa pergunta lá na sua conclusão, lá nos seus resultados e na sua conclusão do final do artigo. Tá? Cláudia, Oi. aqui está aparecendo a apresentação só pela metade. Eu não sei porquê, eu não sei se está em outras telas também. Assim está Entendi. melhor aqui, se puder deixar. Ah, tudo bem, é porque coloquei em modo apresentação para ficar maior, não entendi por quê, mas tudo bem. Pode ser assim também, eu consigo ler daqui bem, tá? Então, e aí, além do problema, né, da gente partir da questão da pesquisa, é importante também, principalmente para os pesquisadores iniciantes, formular os objetivos da pesquisa, né? E o que é objetivo? É a apresentação daquilo que se deseja alcançar com a pesquisa, né? Ele identifica claramente o problema a ser pesquisado e sua delimitação. É claro que cada objetivo vai depender da natureza do projeto. Tem projetos que são projetos, digamos assim, mais aprofundados, mais robustos, que vai ter objetivos lá, uma série de objetivos a serem alcançados. Sempre tem um objetivo geral e a depender da profundidade, do tempo que você tem para executar aquela pesquisa, você pode ter também os chamados objetivos específicos. Nos TCCs também eu até recomendo pelo menos no projeto e ao longo da execução do trabalho, porque o objetivo específico, na minha opinião, ele te ajuda a enxergar a operacionalização da pesquisa, né? O passo a passo que você precisa fazer. Eu digo até que os objetivos específicos, ou os objetivos secundários também, eles trazem micro-resultados para o seu resultado maior. Então, esses micro-resultados, todos juntos, eles permitem que você responda a sua questão de pesquisa, tá? E aí, no objetivo, tem que ficar latente. O que você pretende fazer, né? Qual a delimitação espacial, temporal. E aí, por exemplo, eu posso citar um objetivo aqui. Um outro detalhe, eu até coloquei lá na frente, enquanto as perguntas de pesquisa ou as questões de pesquisa são colocadas com pronomes interrogativos na interrogação final, os objetivos são com verbo no infinitivo. Todo objetivo de pesquisa começa com verbo no infinitivo. Então, a gente tem o verbo lá investigar, descrever. Um dia desse eu estava mandando uma mensagem para a minha turma lá de orçamento, a minha turma de graduação, né, enquanto a gente não volta. E aí eu pedi para eles falarem, para eles lerem um artigo que falava sobre erros de previsão no orçamento. Né? O governo todo ano faz um orçamento. Só que aquele orçamento nem sempre ele acerta 100%. E é bastante difícil acertar. Às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos, né? Acertar o nível de projeção de receitas, por exemplo, para um ano. E esse ano, então, que é o ano da pandemia, né? Que tudo foi para a gente receber um banho de água fria em todo qualquer planejamento. Eu pedi para eles lerem um texto que falava, né? Do planejamento que foi para o ralo esse ano. E todo ano tem tem uma margem de erro que às vezes é normal, é aceitável, mas esse ano não tem como você avaliar adequadamente o planejamento, porque o que foi planejado não levou em conta que haveria uma crise sanitária, né, que haveria uma pandemia no país. E aí eu pedi para eles avaliarem uma questão lá no texto, no texto que eu mandei para eles, tinha lá quais os principais elementos que sofrem mais erros de previsão no orçamento, né? Então, isso era uma pergunta de pesquisa. O objetivo era identificar quais os fatores ou quais as rubricas orçamentárias são mais afetadas com erro de previsão, né? Então, era um textinho que falava sobre isso, sobre erros de previsão no orçamento, e que estava expresso com esse objetivo. Então, o objetivo, gente, é sempre colocado de forma a expressar para o leitor, para a pessoa que está lendo o seu texto, onde você quer chegar, o que você quer atingir com a sua pesquisa. Tá? Aí tem aqui, eu até trouxe uns exemplos aqui de verbos utilizados.
Coloquei objetivo. Então, os objetivos em geral, principalmente nas pesquisas maiores, vem lá, o objetivo geral da pesquisa, que é um objetivo bem associado à questão, ao próprio tema, e objetivos específicos que eu falei são esses desdobramentos do objetivo geral, que te dão micro resultados para responder a sua questão de pesquisa, tá? Aí eu coloquei aqui verbos que são bastante usuais, né, no objetivo de pesquisa. Identificar, o objetivo da sua pesquisa é identificar quais as estratégias adotadas pela empresa para reduzir imposto sobre o lucro, tá? Então, identificar as estratégias utilizadas pela empresa para reduzir, isso é o meu objetivo. Eu vou estudar relatórios de empresa, na parte lá que elas falam sobre tributos sobre o lucro, sobre exclusões e adições no lucro contábil para chegar ao lucro real. Não sei se vocês já estudaram tributos aí, né? Isso aí vocês vão olhar lá na matéria de contabilidade fiscal, legislação tributária, também vocês veem isso. Vocês podem querer identificar quais são as estratégias utilizadas pelas empresas para reduzir o tributo sobre o lucro. Então, isso é um objetivo de uma pesquisa. E aí eu utilizo esses verbos todos. A gente tem verbo, a pesquisa ela quer analisar tal coisa, ela quer avaliar, ela quer compreender, ela quer verificar, investigar, explicar, caracterizar, comparar. Então, são verbos típicos usados aí nos objetivos de pesquisa. Tá? Uma outra coisa que eu acho importante quando a gente está pensando lá no projetinho de pesquisa a minha pesquisa vai servir para quem? É relevante para quem? Quem vai ler? O que é que ela vai trazer? Quando você monta a introdução do seu artigo, da sua monografia, então você contextualiza o tema, apresenta o seu problema, o seu objetivo, e depois você vai falar da justificativa da pesquisa, da relevância, né? Então, relevância ou justificativa é o momento em que o pesquisador explica os motivos que ele está pesquisando aquele tema, que o fizeram pesquisar aquele tema, suas inquietações. E aí a ideia é importante para quem? É importante para as empresas, esse tema? Né? O que eu pretendo pesquisar vai trazer alguma informação importante para as empresas, para a ciência, para a comunidade acadêmica, para a comunidade da classe contábil como um todo, né? Em linhas gerais, isso realmente é factível de ser pesquisado? Eu estou tentando fazer uma pesquisa interessante. Então, são coisas que a gente deve tentar responder. Claro que a justificativa, num artigo, numa monografia, no artigo ela vai ter um parágrafo, de umas 4 a 5 linhas é o que você tem para fazer a justificativa do seu trabalho, para vender o seu peixe, como diríamos por aí, né? Então, a justificativa é você falar por que o seu trabalho, por que é importante pesquisar o que você está se propondo a pesquisar. E é importante para quem? O que vai trazer, né? Então, isso aqui é um negócio interessante. Então, isso aqui, ó, gente, é a estrutura da sua monografia, do seu artigo, que você desenvolve depois que você pensa no projeto, né? Então, você parte lá da sua questão de pesquisa, vai definir seus objetivos, vai justificar a sua investigação, a investigação que você pretende fazer. E aí você vai para uma parte lá chamada revisão de literatura, ou referencial teórico, ou plataforma teórica, ou revisão bibliográfica, como queira chamar. Né? Cada um escolhe, a depender da ênfase que dá. Se vai dar ênfase em teoria, você chama referencial teórico. Se você vai dar ênfase em pesquisas empíricas sobre o tema que já foram realizados, você pode chamar de revisão de literatura, de revisão bibliográfica. E nessa parte aqui, você vai buscar conceitos, vai estudar em artigos, em teses, em dissertações, em livros, conceitos que são importantes para a sua pesquisa, para que deem base, para que te deem segurança para analisar seus resultados, para sustentar os resultados que você achou, para embasar suas conclusões, e inclusive também para ajudar a definir sua própria metodologia. Porque é olhando a pesquisa dos outros que eu aprendo a fazer a minha. Não queiramos ser geniais demais em pesquisa e querer fazer tudo sem a ajuda de ninguém. Não. A gente aprende a fazer pesquisa olhando a pesquisa dos outros. E onde é que a gente vai achar a pesquisa dos outros? Em bases como essa que eu mostrei aqui agora, essa SPEL, né? SPEL, eu acho que .org, gente. spel.org.br, spell com 2 L, né? É uma base exemplo, pode ser qualquer outra, né? Cadê meu PowerPoint, gente? Aqui.
Pode ser qualquer outra base. Pode ser a Cielo, pode ser o portal de periódicos CAPES. Ah, tem uma outra base que eu sei que os alunos usam muito e às vezes eu recomendo utilizar, que é o nosso querido e amado Google Acadêmico, né? Se bem que o Google Acadêmico está começando a aparecer umas porcarias no Google Acadêmico. Eu fui olhar o Google Acadêmico um dia desse, tá aparecendo e-book à torto e à direito, sem do arco da velha. Mas o Google Acadêmico, isso mesmo, spell.org.br. O Google Acadêmico é melhor do que você pesquisar no Google, tá? É a primeira coisa que eu falo, até quando tem um estudante de graduação, principalmente, vem lá, professora, eu quero pesquisar isso aqui. Às vezes eu já dou alguns artigos para ele ler, mas eu peço para ele recolher outros artigos também. Eu recomendo o Spell. Ele, não posso usar o Google, não. Eu falei, o Google não, porque o Google é o mundo. Você vai pesquisar no mundo, vai catar no mundo. O mundo é muito grande. Então é melhor você ir para uma base que vai te trazer resultados, digamos assim, mais refinados. O Google Acadêmico é uma alternativa? É. Mas o Google Acadêmico vai vir muita coisa, porque vocês colocam a palavra-chave, vai vir muita coisa. Então, às vezes, é interessante a gente ir para a base específica. Você está pesquisando uma determinada palavra-chave, vai no Spell, vai no Cielo, que é outra base interessante. Base Atena, do CRT-RJ, está muito bem lembrado aí para o Luiz, que é outra base também, tem uma série de pesquisas. Tem uma base também que eu descobri um dia desse, Luiz, da UFRJ, que eu não conhecia, que é uma base chamada Pantheon. Não conhecia Pantheon. Eu estava fazendo isso preparando, que eu fiz uma aula sobre base de pesquisa com os alunos do mestrado, né? Então a gente entrou em uma por uma, fez alguns exercícios para e depois eu até fiz a enquete com ele para ver qual era a base preferida dele, né, de pesquisa. Então tem uma base na UFRJ chamada Pantheon, que ela recolhe muitas produções e não só tese e dissertações. Então você tem a própria base Minerva da UFRJ que vai te trazer resultados de teses, dissertações, monografias que estão arquivadas na base. Então, o Google Acadêmico é uma referência? É melhor do que procurar no Google, gente, porque o Google vem o mundo, tá? Então, começa a recolher artigos. E, Cláudia, eu vou ler o quê? Vai ler artigos, principalmente. Não fiquem presos em livros para fazer a sua revisão de literatura, gente. Eu não posso citar livro? Pode, mas não leia só livros. Em geral, para pesquisa, é muito mais recomendável que você olhe artigos, principalmente artigos bem elaborados, publicados em congressos e em revistas, e por isso que é importante ir nas bases. Por quê? Porque esses artigos são mais dinâmicos, eles, digamos, são mais atuais, eles trazem as últimas discussões sobre aquele tema. O CIB-UFRJ tem podcast que fala sobre as bases de pesquisa, exatamente. A biblioteca do CCJE aqui, a biblioteca Eugênio Gudan, né, ela fez uma série de webinars sobre vários temas relacionados à pesquisa. Então, tudo lá estão todas disponíveis na página do YouTube da Biblioteca Eugênio Gudan, que é a biblioteca do CCJE, tá? Quem tiver curiosidade depois. Então, revisão de literatura, gente, não adianta, tem que sentar na cadeirinha ali, achar artigos e ler. E aí, não pegue só os artigos sozinho, peça orientação do seu orientador. O orientador serve para isso. Use o seu orientador, não é, Luiz? Manda e-mail para o orientador. Só não manda e-mail domingo, 11 horas da noite, né, gente? Espere a resposta. Mande e-mail para o orientador, mande versões do seu trabalho para o seu orientador, pergunte para o seu orientador por onde você começa a ler, marque reuniões com o seu orientador. Eu sei que agora a gente não está podendo se encontrar pessoalmente, mas marque reuniões online com o seu orientador, use o seu orientador, né? Isso vale para graduando, mestrando e doutorando, não é, Luiz? Isso não vale só para graduação, não, gente. Os meus orientandos aqui de mestrado e doutorado, eu tenho 5. Toda semana tem reunião com eles. De vez em quando algum pode, né? Porque aí eu dou uma tarefa, aí ele não fez, aí ele não pode participar hoje. De vez em quando dá aquela fugidinha, mas eu preciso usar o orientador para que você não fique tateando, né, sozinho. E a revisão de literatura, escolher os tópicos que você vai desenvolver. E para você escrever sobre um assunto, não adianta você achar que você tirar tudo da sua cabeça. É importante que você fundamente. E, claro, aqui tem uma série de questões de citação, que você cita alguém, tem que lembrar de referenciar, você não pode se apropriar. Olha o ministro aí, né, gente, que caiu. Você não pode se apropriar de uma frase, de uma ideia alheia, sem dizer que aquela ideia foi de outra pessoa e não sua, né? Que aquela citação foi de outra pessoa e não sua. Então, é importante esses cuidados. Aqui, a gente não vai ter como falar de tudo de metodologia, porque, enfim, não é metodologia é um curso completo, né?
E aí, depois que você faz a sua revisão de literatura, inclusive aqui tem até é o penúltimo slide esse aqui, mas eu não vou me ater a ele, não. Se orientando nunca te falou que o computador deu pau. Não entendi qual foi essa última fala aí. Ele aparece o chat que desaparece rapidinho para eu ver. Peraí que eu tô vendo. Ele nunca falou pro orientador que o computador deu pau. Aconteceu o quê? Não deu para entregar, tem algo errado. É. Eu também já falei isso pro meu próprio orientador, gente. Meus orientadores de doutorado, de mestrado, eu falei, olha só, meu computador travou, não consegui terminar. Isso é desculpa de aluno. Mentira. Às vezes o computador quebra mesmo, né, gente? Às vezes o computador não probleminha mesmo. Todo mundo, eu já conheci gente que foi, assim, hoje isso é desculpa inaceitável, mas já teve época que essa desculpa era aceitável. O Que era disquete. disquete, o meu notebook foi roubado. CD, o CD não abriu, tem o vírus. Ou meu notebook foi roubado. Ok, seu notebook, mas você não botou na nuvem, não? Você está deixando Não tudo tinha nuvem 10 anos atrás. na época que não tinha nuvem, né, gente? Mas hoje tem nuvem. Então eu sempre falo até com meus orientandos. Cada linha que você acrescentar no seu trabalho, mande para o seu e-mail, salve na nuvem, manda para o seu WhatsApp, sei lá, salva em algum meio virtual, que se roubarem seu celular, seu computador, você recupera depois, né, no e-mail, com outro computador. Vamos rezar para ninguém roubar nada de ninguém, né? Mas é importante que você assegure que o trabalho que você teve ao escrever cada linha do seu TCC não se perca simplesmente porque você não colocou no Dropbox. Tem gente que anda até hoje com pendrive. Ah, não, eu tenho que pegar meu pendrive. Eu falo, não, bora, baixa na nuvem aqui, né? Claro, o pendrive pode ajudar em alguma situação, sim, mas é importante que cada passo do trabalho seja salvo, né, com segurança para isso. Então, depois que você terminou a revisão de literatura, você vai pensar na metodologia. Né? Vou falar aqui só um pouquinho de metodologia, né, que é para a gente encerrar aqui, que a gente está falando, dando uma visão geral de como é que eu começo meu TCC, como eu faço, né, para onde eu vou. Metodologia, a gente começou lá falando de método científico. Né? Metodologia, quando a gente pensa em metodologia, a gente pensa numa receita de bolo até, num passo a passo, num modo de se fazer algo. E aí, qual foi o exemplo que eu tinha dado antes, que eu esqueci? Eu gosto de ser, eu às vezes me perco, mas eu gosto de seguir, às vezes, toda uma linha com um exemplo só, porque aí depois a gente chega. Vou citar o exemplo lá do Fábio, do aluno que pesquisou lá, que publicou lá na Revista Brasileira de Contabilidade. Ele foi estudar, o problema de pesquisa dele é quais fatores têm provocado reprovação de contas nos municípios pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o que leva, né, que erro, que falha, que fraude, que elemento que faz com que as contas de um prefeito sejam reprovadas pelo Tribunal de Contas, né, recebam um parecer negativo do Tribunal de Contas. Isso foi a pergunta dele. Qual foi o método dele? O que eu preciso fazer para descobrir isso? Né? O que eu preciso fazer para descobrir isso? O Fábio fez uma análise nos documentos, nas prestações de contas. Ele pegou as prestações de contas, criou lá um roteirinho de análise das prestações de contas e foi registrando os elementos que justificaram a reprovação das contas. Tem dois alunos lá do mestrado, que são até da Petrobras, esse ano tem uns 5 alunos da Petrobras no mestrado. Com essa história toda da Petrobras, esse último ano, na verdade, em 2019, a gente teve 12 pessoas da Petrobras fazendo seleção de mestrado e doutorado aqui, na UFRJ. Provavelmente as pessoas ou querem fazer, já estavam na programação de fazer, né, um mestrado, um doutorado mesmo, ou querem pensar em planos B, né, por causa da insegurança quanto ao futuro da empresa. Né? Então, a gente teve 12 ou 13 pessoas, se eu não me engano, fazendo o processo seletivo da Petrobras. Acho que uns 5 passaram no mestrado, 4 ou 5, e um doutorado, se eu não me engano. Aí tem 2 alunos do mestrado que eles estão pesquisando qual o impacto do Covid nas empresas de petróleo, nas maiores empresas de petróleo. Pegaram 15 empresas de petróleo, não só do Brasil, empresas de petróleo do mundo, que estão lá listadas na Bolsa de Nova York. As 15 empresas com maior PL na área de petróleo,
que estão listados na Bolsa de Nova York. Eu se perguntava o que petróleo tem a ver com Covid. Será que a indústria do petróleo foi afetada pela pandemia? Segundo eles têm evidências para acreditar que sim. E aí eles querem saber qual o impacto disso no resultado, nas demonstrações contábeis, o que as empresas estão reportando em suas notas explicativas, o que eles precisam fazer para isso? Para descobrir isso, para trazer resposta. Alguém quer falar aí dos alunos que estão aqui presentes? Alguém teria ideia de como começar uma pesquisa para saber isso? O que eu teria que fazer? Que dados eu preciso? Que informação que eu preciso? Consultar reportagens na mídia ultimamente. A minha professora acabou de me ensinar isso nessa palestra. Então, eles consultaram. Na verdade, as primeiras evidências, uma das coisas que os motivou a querer fazer essa pesquisa foram reportagens que saíram falando de como as indústrias. Mas eu falei, gente, mas o Covid chegou aqui em março e eles queriam já pegar demonstrações do primeiro trimestre. Ele falou, mas na China chegou antes, na Europa chegou antes, e tem empresas europeias, empresas chinesas que estão listadas na Bolsa de Nova York. Então, eles estão pegando. A Petrobras está entre essas 15 e mais outras 14 empresas, além de reunir evidências que saíram em veículos especializados e também na imprensa. Eles estão pegando as demonstrações contábeis do primeiro, estão esperando sair agora do segundo trimestre, para avaliar como isso impactou nos números do balanço hoje. Então, Cláudia, por um acaso eu estava olhando algumas ações para declarar no imposto de renda e conforme eu ia pesquisar o CNPJ no site da B3, aparecia um gráfico dos últimos meses, aí você via o preço da ação indo lá embaixo e voltar. Aí me deu a ideia de pesquisar o grau do ângulo subindo, entendeu? Porque algumas empresas foram lá embaixo e subiram de novo, e outras tiveram uma ascensão. Então, esse aclive, esse ângulo de subida do valor das ações também talvez seja uma medida objetiva para isso. Sim, exatamente. Então, e você tem realmente, aqui no mercado brasileiro, teve empresas que caíram muito o valor de mercado e depois tiveram uma recuperação razoavelmente rápida. E teve outras que não recuperaram, tem outras que ainda estão no declive, né? Outras que a curva subiu. E aí, às vezes, é interessante entender o que está por trás desse comportamento, que esse comportamento não é à toa, né? Será que as empresas que subiram rapidamente, elas são de um mesmo setor, elas reportaram outros resultados positivos no trimestre? O que está por trás desse tipo de comportamento? Esse é objeto de pesquisa também, né? E quando a gente tem clareza do nosso objeto de pesquisa, a gente começa a ver elementos de metodológico, ou seja, o que eu preciso fazer? Tem problema de pesquisa que a gente vai precisar analisar relatórios públicos, né? Demonstrações contábeis, pareceres de auditoria, vai precisar analisar informações divulgadas no site, lá na aba de relações com investidores que a empresa tem com seus investidores, por exemplo. Vai ter problema de pesquisa que eu vou ter que aplicar um questionário num número relevante de pessoas para obter dados para minhas respostas. Vai ter problema de pesquisa que eu vou precisar fazer entrevista com pessoas. Vai ter problema de pesquisa que eu vou precisar coletar dados, fazer testes estatísticos, gerar resultados daqueles testes estatísticos e analisar aqueles resultados. Vai ter pesquisa que eu vou precisar fazer análise de conteúdo de textos, de documentos, né? Tem uma técnica qualitativa de texto chamada análise de conteúdo. Técnica muito utilizada aí pelo pessoal que gosta de pesquisa qualitativa. E a gente tem uma grande possibilidade de métodos, né? De formas. Então, a depender do que eu quero saber, ou eu vou coletar dados por meio de um questionário, por uma entrevista, ou eu vou coletar dados em um relatório, né? E que, em geral, análise do discurso também. A análise do discurso é digamos assim, uma prima próxima do análise de conteúdo, só que ela vai além do conteúdo explícito, né? Ela procura entender, é uma técnica até de análise qualitativa, que ela procura entender a mensagem que está por trás de um discurso, né? De uma mensagem que é transmitida objetivamente. Às vezes a gente acha que é objetivo, mas na verdade ela tem uma outra intenção, né? Ou a intenção está nas entrelinhas. E aí, a análise do discurso é uma técnica voltada para isso, né? É utilizada pelos pesquisadores da área crítica, da área qualitativa.
Eu não costumo ver na graduação, o máximo que a gente costuma ver na graduação é análise de conteúdo, mas é possível também, né? Alunos dedicados aí, tá? E aplicando o método, por exemplo, eu estou fazendo análise de documentos, por exemplo, lá dos relatórios das empresas de petróleo, né? Dos 2 primeiros trimestres de 2020. Como é que eu vou coletar os dados? Eu tenho que criar um protocolo para eu olhar o relatório. Eu tenho que criar uma espécie de checklist, até a gente chama lá de um modelinho, um protocolo de observação, um protocolo de análise. Porque eu tenho que tratar todos os relatórios de forma igual, eu tenho que buscar a mesma informação para todo mundo. Eu não posso simplesmente sair lendo o relatório à toa. Eu tenho que saber o que eu estou buscando. E eu vou registrar as informações que são do interesse da pesquisa, ver como eu vou analisar, eu vou criar nuvem de palavras, eu vou fazer tabela, gráfico, eu vou analisar os números que estão no relatório, vou fazer comparações, e a partir desses resultados que foram gerados, né, desses dados que foram coletados, eu vou construir a minha análise de resultado e a minha conclusão, tá? O último toquezinho, assim, claro que vocês provavelmente veem isso nas aulas de metodologia e também, às vezes, o orientador dá toques em relação a isso, né, dá orientações em relação a isso, são as referências. Referências é muito importante que vocês citem corretamente, né, que vocês busquem fontes confiáveis, válidas, e representativas, né, de toda a literatura sobre aquele tema, e que alguns alunos sofrem muito por causa da formatação das referências. Hoje existem vários gerenciadores de referência, não precisa sofrer tanto, é para decorar como tem que citar na BNT. Embora tenha o manual da UFRJ, o CIB UFRJ tem um manual de TCCs, né? Que lá ensina como você fazer passo a passo de referência, está no site, coloca lá no Google, isso aí pode buscar no Google, né? Manual de TCC da UFRJ. Ele vai te mostrar lá como é a capa, como é a contracapa, como é que citam a tabela, como é que cita tudo, como faz as referências. Mas você tem gerenciadores de referência que você cadastra as referências e ele gera aquela lista final de referências automaticamente. Dois muito populares são o Mendeley e o Zotero. O Zotero é mais novo, um pouco mais novo até. Inclusive, a biblioteca aqui do CCJF fez webinars também, mostrando como usar Mendeley, como usar. É um programinha que você instala no seu computador, né? Você tem como linkar ela com os artigos que você está lendo, e ela, a partir do momento que você cita o artigo, ela puxa e gera referência para você, né? Então, são gerenciadores interessantes para usar. O próprio Word, ele faz também a geração de referência para você, se você cadastrar as referências no Word, você tem que cadastrar uma a uma, né? Mas é um cuidado também que é preciso tomar na elaboração do nosso relatório final de pesquisa, né? Porque a monografia, a tese, a dissertação, o artigo, todos eles são relatórios de pesquisa. São relatórios que mostram como a pesquisa foi conduzida, qual o seu objetivo, qual a base teórica utilizada, qual a referência empírica, e aqui que se chegou em termos de resultado, né? E eu acho que é isso, Luiz, mais ou menos, que eu preparei para falar aqui, tá? Aqui tinha só sobre como fazer uma revisão biográfica, eu não vou falar isso não, pergunta para o orientador depois. E aí eu respondo perguntas, que eu já falei pra caramba. Tem uma pergunta da Ampad, você falou, foi a única que eu anotei, você falou para falar depois, ainda não falou. O que ela perguntou da Ampad mesmo? Eu já não me lembro mais. Ela Eu falou também não coisa... lembro, mas ela falou alguma coisa de Ampad. Quer que eu vou ver aqui na. Peraí. no bate-papo. Então, a Ampad, acho que foi a Isabela que perguntou da Ampad. A É, Ampad Isabela, ela só falou que tem dúvida sobre a Ampad. Talvez a maneira de fazer a é, prova para entrar para os programas. a Ampad, gente, é uma associação de pós-graduação. Talvez ela esteja se referindo ao teste Ampad, né? Uhum. O Ampad é uma prova que é feita no Brasil inteiro e que muitos programas de pós-graduação na área de administração usam essa prova como um dos critérios do processo seletivo. Ela é o terror dos mestrandos e doutorandos da área de contabilidade e administração, né, Angelina? Teste Ampad é uma onda, gente, esse teste. Então, é uma provinha que você paga uma taxa, faz a prova, ela acontece umas 3 vezes por ano. Agora, na pandemia, já foi adiado, não sei como é que vai ser. Parece que vai ser, vai poder fazer, eles estão fazendo uma modalidade online, porque não existia a prova online, pelo menos até que eu me lembre.
você tinha que se dirigir a uma instituição conveniada para fazer a prova numa data específica, como se fosse um vestibular. Uma página, é tipo um vestibular de quem vai fazer mestrado e doutorado na área de administração e contabilidade. E aí é uma prova que tem lá conhecimentos, que tem lá questões sobre conhecimentos de lógica, de métodos quantitativos, de inglês, de língua portuguesa, de raciocínio analítico. E você tem um tempo para fazer essa prova. No próprio site da Ampad, ele tem lá alguns modelinhos de questão, na rede de computadores, né, na internet você encontra apostilas, materiais, dicas, tem até curso preparatório para o teste Ampad. Tem preparatório para fazer o exame de CFC, né, Luiz? Por que não teria para Ampad? Então, tem preparatório, e aí muitos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, na área de contabilidade e administração, usa essa prova. E aí, para você saber se você quer fazer mestrado futuramente, e você quer saber se você tem que fazer essa prova, você tem que ir lá no site do curso que você quer fazer. Por exemplo, quer fazer o mestrado aqui na UFRJ mesmo. Lá na nossa, aqui é exigido o teste Ampad, tá? Não é todos os programas, aliás, não são todos os programas que exigem, a maioria esmagadora exige essa prova. Então, e é uma prova que é igual, aplicada, né, no mesmo conteúdo para o Brasil inteiro. Com a nota dessa prova, você pode concorrer a mestrado e doutorado em vários programas, em várias universidades. E aí você escolhe a universidade que você quer fazer e tem que se preparar um pouquinho para a prova, que a prova, digamos assim, é um pouco desafiadora, né? Graças a Deus, eu nunca mais vou fazer teste Ampad na vida, porque a gente já passei pelo teste Ampad 2 vezes, né? Mas você também não é bicho de sete cabeças, não. É uma prova que, se você treinar com alguma seriedade, com um tempo considerável, você consegue fazer, muita gente passa, não morre, né? É só um pouquinho de estudo, disciplina que exige. Então, eu falei também da base, né? Falei da pesquisa, eu citei o SPEL, gente. Eu não ganho nada do SPEL, né? Inclusive, o SPEL não é uma base privada, é uma base pública. Eu recomendo porque ela vai te trazer artigos da área, né? Não vai trazer aquele mundo de coisa para você sair catando. E são artigos de revista. Então, citem muito artigos de revista, que são artigos mais dinâmicos, né? mais atuais até, mais alinhados com as últimas novidades da área, lá do tema, do assunto que você está pesquisando. Isso eu recomendo. Quanto mestrado necessariamente precisa? Não entendi. Some aqui, aparece aqui. Quanto mestrado necessariamente precisa ver com a graduação? Tenho interesse em fazer mestrado em sociologia. Ela deve estar se formando em contabilidade, mas quer fazer sociologia. Como é que vai ser isso para a carreira dessa pessoa depois, né? Sair para uma outra área? Não é uma coisa fácil. É bastante desafiador. Tem cursos, né, programas de mestrado e doutorado que você tem que fazer disciplina de nivelamento. É bastante difícil você se adaptar a uma área nova, porque você tem leituras, você tem todo um doutorado que tinha feito mestrado em música. Ele era contador de formação, fez mestrado em música e doutorado em contabilidade. E no mestrado em música ele estudou ainda cavaquinho, tá? Então, é um negócio assim meio complicado. Mas não é assim, se você quer muito, né? E você tem como objetivo de vida, tem planos para isso, né? E quer ingressar em outra área, pode fazer. Tem gente, por exemplo, que faz mestrado em contabilidade, faz graduação em contabilidade, mestrado em administração, mestrado em engenharia de produção, mestrado na área de educação, mas não são áreas tão distantes assim, né? E mesmo assim, educação, por exemplo, tem muita coisa para você aplicar na perspectiva lá dos estudos da contabilidade. Não é uma coisa, como a gente falou, impossível não, mas eles exigem um tempo de adaptação, um tempo de imersão na nova área. A meio pena que não pude entrar mais cedo. Vanderleia. Se puder ter um específico do seu processo seletivo de mestrado. Vamos fazer uma live sobre isso. Então, mas aí eu já deixo também um pedido para a gente repetir a dose. Por exemplo, explorar pesquisa quant, qualia. Isso vai depender da sua agenda também, obviamente, né? A gente pode fazer um dia sobre pesquisa quant, né? Um dia sobre pesquisa qualitativa. Porque, assim, esse esqueminha aqui, a gente demoraria aulas, a gente demora 2 horas só falando de objetivo e problema de pesquisa, né?
Depois, mais uma aula inteira de 2 horas ou mais, só falando sobre hipótese, mais 2 aulas só falando sobre construção de referencial teórico. Depois, então, 3, 4, 5 aulas para falar sobre as várias metodologias possíveis de se aplicar em uma pesquisa na área de contabilidade ou em outras áreas também. Finanças Então, pessoais, por exemplo, se você não se importar, de repente a gente podia, é, assim, porque é a disciplina de finanças pessoais e a maioria dos orientandos de monografia que estão aqui estão relacionados a essa área também. Então, talvez, como fuxicar essas bases, como caracterizar um problema, etc. Não sei, é só uma sugestão. tá, a gente pode combinar outra data, assim, Luiz, aí, dentro desse período aí, né, que a gente está mais no início do Se, calendário novo, está saindo e tal. se puder, De, desativa a apresentação para aparecer maior perdão, Não tem problema. esqueci. Tá me aparecendo. Bom, tem Angelino. Foi a pergunta do Angelino. Só tem que levar em conta se um dia quiser seguir uma carreira acadêmica como professor numa universidade. Vai ser mais difícil passar no concurso público. Graduar numa área, mestrando em outra, doutorando em outra. Né? Só ainda sobre aquela questão. É verdade. A gente tem agora, Luiz, só esclarecendo, o concurso aberto para o departamento, para os 3 departamentos da FAC, né? O departamento de contabilidade, ele exigiu mestrado, ou graduação, mestrado e doutorado em contabilidade para o concurso. Então, às vezes, quando você vai migrar de área, a depender das suas pretensões futuras, às vezes você pode ter problema. Ah, eu quero passar no concurso. Vai ter concurso que não vai aceitar você com um mestrado muito, muito fora da área, porque vai falar, o que aconteceu com você, né? E às vezes você não consegue ser habilitado em concurso porque você acabou fazendo uma pós-graduação numa área completamente diferente da área do concurso. Né? Isso para quem pretende. Ô, Cláudia, eu acho que a consequência disso que eu vou falar agora é de pessoas que fazem com o coração como você fez e também os nossos alunos que estão aqui de coração assistindo ao que você está falando. Está pintando uma pergunta atrás da outra, eu sinto muito, mas eu vou passar as perguntas para você. Alexia, professora, sendo um pouco oportunista, e a senhora como chefe de departamento sabe nos informar qual está sendo a posição da FAC para as aulas? Eu não deveria responder essa pergunta, não. Não, mas ainda não tá em estudo, como você falou já no início? Então, tá sim, a nossa posição, mas assim, eu posso até tentar, porque isso aí vai ser um negócio que a gente vai comunicar, inclusive, os demais professores. A nossa posição é ofertar praticamente toda a grade que estava prevista no início do período, né? A gente só está fechando isso, alguns detalhes com as coordenações de curso, e a gente já tem um calendário previsto, né, que depende de aprovação do Consune, que hoje eu acompanhei, o Consune hoje deve ter tido umas 6 horas de reunião do o pessoal da reitoria, porque é um calendário que vale para a universidade toda, então não é só para nós. No máximo, até o próximo Consune, na próxima semana, esse calendário vai ser confirmado, que a proposta inicial é retornar em 10 de agosto, e em outubro, de fazer esse período extraordinário agora, em tempos de pandemia, né, com essa modalidade remota. Tá? Mas a gente vai divulgar isso ainda nos canais oficiais, a gente vai oficializar ainda com professores. A gente teve uma reunião hoje de umas 3 horas, e os coordenadores tanto daqui, do Emílio Marcos, como o professor Sérgio, lá do Fundão, mais a diretora da faculdade, resolvendo questões operacionais e de envolvimento do corpo docente com esse retorno fora do nosso costume de aulas presenciais, né? Mas a nossa ideia, assim, é ofertar praticamente todas as disciplinas que a gente puder. Não só para os formandos, né? Porque existia uma ideia inicial também de ofertar disciplina só para os formandos, a gente não vai ofertar só para os formandos, não. Tá? Mas isso vai ser comunicado oficialmente, no máximo, na semana que vem. Certo? Bom, joia, eu aproveito a oportunidade para saber se tem alguém com alguma pergunta para a gente e já caminhar para o encerramento, inclusive o professor Simval, que também está presente. Se temos alguma coisa a mais para complementar com a professora. Eu tenho. Por favor, Nossa, professor. não é pergunta difícil. Ó. Não é pergunta difícil, é só complementar. Em primeiro lugar, agradecer aí a sua presença e gostei muito da sua fala.
Você é uma pessoa extremamente suave e educada, é bom de se ouvir. Dá prazer em ouvir. O que eu queria só complementar é o seguinte. A gente, quando está fazendo a graduação, cada um tem seus problemas pessoais, né? Cada um está fazendo a graduação com um determinado propósito, com um determinado objetivo, né? E, às vezes, os professores sofrem de problema psicológico mesmo, que não tem empatia, né? Ele não se coloca no lugar do aluno. Tem muita gente que pega 3 conduções para chegar na faculdade, depois tem que voltar, tudo isso, chega em casa depois de meia-noite, passa por ruas estreitas, né, escuras, é assaltado, tem tudo quanto é tipo de oportunidade maléfica no Rio de Janeiro que a pessoa passa, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, o orientador ele tem que entender exatamente qual é a situação daquele aluno. O aluno não pode ficar inventando, isso que você falou muito bem, uma pesquisa custa muito caro, não é barato não, é muito caro, né? A profundidade da pesquisa também vai depender de muito recurso financeiro. Então, tem que ser um negócio que seja exequível para poder terminar o curso. O sujeito tem que terminar o curso. Quer dizer, ele vai dar o primeiro passo no degrau da vida dele, né? E o que às vezes se perde muito nessa orientação que você brincou no comecinho, sobre ter muito desorientandos por aí, né? O que eu vejo que se perde muito nesse trajeto é que o professor quer botar as questões dele para o aluno resolver, né? E acontece o seguinte, o aluno ele fica premido, porque aquilo é um exercício de poder. O professor está com o poder na mão e o aluno está premido naquilo ali, ele tem que dar resposta, né? O objetivo de uma monografia, ou de uma dissertação, ou de uma tese, é isso muito bem que você expôs, que é a busca pelo conhecimento, né? É a construção do conhecimento. O sujeito tem determinadas questões e vai aproveitar aquela oportunidade para mergulhar mais fundo naquilo ali e tentar encontrar aquilo que é difícil de achar, que é a verdade. A verdade, ela se dá através de diversas manifestações, que eu gostei muito que você colocou aí, sobre o senso comum, sobre a questão da sua avó com o chazinho. Aquilo é conhecimento e aquilo é verdade, aquilo não é mentira, aquilo não é falso. E a gente tem uma tendência a enfeitar a ciência, chamar de ciência um negócio extremamente enfeitado, quando o conhecimento lá atrás era uma coisa que já veio de milênios, já há mais de 1000 anos que já se trabalhava aquele chazinho para chegar àquela conclusão. Aquilo não veio do nada, aquilo não é uma crendice, aquilo tem ciência embaixo daquilo, né? Então, e o aluno... eu fui fazer o meu doutorado mais velho, interessante que você colocou uma data aí, e quando estava fazendo a graduação, eu estava fazendo doutorado, eu estava terminando o doutorado, era o seguinte, e quando você está mais velho, eu já tinha passado por 48 empresas que eu tinha trabalhado, então o sujeito mais velho vai fazer o doutorado, eu que dava a regra do jogo, o meu orientador era um físico, era um cara que tinha pós-doutorado em física no Canadá, né? Um camarada espetacular. E ele se deleitava com o que eu escrevia. Minha tese tem 600 páginas. Nossa, então, coitada da banca. E eu amo escrever, amo. Então, o que ocorre é o seguinte, essas diversas fontes de conhecimento, né, de representações simbólicas da realidade, eu joguei dentro da minha tese. Então, você lê na minha tese, você encontra mitologia, você encontra religião, você encontra matemática, você encontra tudo ali dentro, que eu fui passeando por todas essas formas
de observação de realidade, e que isso me deu um prazer, e começou, foi uma coisa mais gostosa que eu já escrevi na minha vida. Eu gosto de escrever, mas a coisa mais gostosa foi você fazer um doutorado livre, leve e solto. Porque o meu orientador ele só gostava de ler o que eu escrevia em voz alta, porque a nossa família já escreve, a gente já nasceu sabendo escrever. Não foi nenhum esforço meu, eu nasci com esse dom. Então, eu saio escrevendo com muita facilidade. E gosto disso. Então, ali foi extremamente prazeroso, que no final da minha tese eu tive que largar a tese, porque a tese não te larga. Então, agora, cada um vai fazer... Quando eu já fiz o mestrado, já não foi nessa condição. Eu fiz o mestrado dando aula, eu trabalhando como diretor de órgão público e fazendo das tripas coração mais um mestrado. Quer dizer, um negócio muito complicado. Quando chegou no doutorado, eu falei, agora eu vou dedicar minha vida, esse espaço de tempo, só para o doutorado. E eu ficava, para você ter uma ideia, eu fiz o dobro de crédito necessário. Quando foi somar lá, eu tinha o dobro de crédito. Então, por quê? Porque eu abri a mão de determinadas matérias que eu já tinha os créditos, não, mas eu quero fazer mais essa, que essa matéria é boa. Então, a cada momento da vida, o momento da vida de um aluno de graduação é porque ele está começando a vida, ele está tendo que ganhar dinheiro, ele está tendo que começar o projeto dele de endividamento, de se enroscar com o tal de casamento e começar os grandes problemas da vida dele. Depois, mais adiante, ele vai para o mestrado, vai para o doutorado em outra oportunidade, né? Então, esse problema que eu vejo com colegas nossos lá na administração, não sei como é na contabilidade, é a falta de empatia. O sujeito não se coloca no lugar do aluno e não vê que aquele aluno não tem condição de escrever o que ele está querendo que ele escreva. Esse é um dos problemas que eu vejo nesse trabalho de final de curso. Mas eu gostei muito da sua fala. Meus parabéns, foi ótimo. Obrigada. Obrigada, Luiz, pela oportunidade. Desculpa, assim, a gente está com bastante atividade também, casa do departamento, uma série de demandas, mas estamos aí à disposição. Eu sempre me coloco muito à disposição dos alunos, também à medida do possível, né? Eu sei que eles demandam mais o coordenador do curso, que resolve mais diretamente os problemas dos alunos. Sim. Mas à disposição também para aquilo que estiver ao nosso alcance. E estamos aí com bastante trabalho. Quando tiver defesa eu vou te avisar, porque hoje a gente está com tudo online também, porque aí você divulga com seus alunos, né? Com certeza, beleza. A gente vai ter uma safra aí, apesar de tudo, as defesas vão ser sempre... Eu estou participando, né? Na quinta-feira da semana passada, eu participei de 2 bancas no mesmo dia. E tudo assim, ninguém estava na universidade, uma foi em Brasília, a outra foi em Uberlândia, cada um na sua casa, e uma série de pessoas acompanhando aquela defesa, né? Que é uma modalidade nova que a gente está tendo agora, mas que tem coisas de vantagens, mas também é muito bom estar junto presencialmente, né? A gente fica, olha, o meio remoto tem aproximado as pessoas, de fato, e tem permitido que as distâncias sejam diminuídas. Mas é bom estar perto, estar junto, e isso a gente está sentindo falta, né? Mas em breve a gente retorna a essa realidade. Obrigada mais uma vez, Luiz. E assim, a gente pode combinar outras datas, sim. Combinaremos. Professora, estamos 16 ao vivo agora, mas chegamos a ter 18 e de coração eu acho que isso é um sucesso, tá? Eu queria qualificar essa sua apresentação como um sucesso. Ela foi, como o professor Simval falou, muito clara, muito bacana. Eu acho que várias pessoas aqui estão repensando algumas questões em função da sua exposição e eu aproveito para agradecer. A gente viu, houve várias perguntas, isso demonstra a atenção dos alunos. Então, de novo, só falando, todos estão aqui, ninguém está aqui atrás de pontas, simplesmente estamos aqui por causa do amor à universidade, o amor ao conhecimento. Então, isso tudo eu acho que classifica bem como a UFRJ está dentro da gente, como a gente ama estar ligado ao trabalho da produção do conhecimento. Acredito que tem aumentado o interesse pela pesquisa, as pessoas participando da sua exposição, e
o interesse por fazer trabalhos, correr atrás da literatura, consultar lá a base, que eu já anotei aqui, está aqui já o spell para eu olhar daqui a pouco. Então, eu acho que tudo isso aí ajudou a nossa noite a ser mais feliz. Afinal de contas, foram 2 horas. Então, eu acho que isso aí é uma grande prova, uma grande evidência de que foi muito bacana ter estado com você essa noite. Muito grato mesmo pela sua disponibilidade de tempo. Isso demonstra a sua dedicação à frente do nosso apartamento. Nós todos admiramos muito a sua posição. Luiz, teve uma pergunta, agora eu lembrei, teve uma pergunta de um menino que ele apareceu. Olha, o Tadeu Duda, professora, quais são os núcleos de pesquisa da UFRJ? Eu tenho interesse em fazer pesquisa e gostaria de dar uma olhada nos grupos. Olha, o local que você vai encontrar uma descrição, digamos assim, mais compacta. No site da FAC eu acho que não tem, é no site especificamente da contabilidade, tá? É no site do programa de pós-graduação. Deixa eu colocar aqui, ppgcc.frj.br. Então, nesse site aqui, que é o site do mestrado e doutorado, tem lá os laboratórios dos professores, o que cada professor pesquisa, tá? Esse aqui é o site do mestrado e doutorado, PPGCC. E aí lá tem... o pessoal até estava... Uma das iniciativas que se discutiu agora nesse período de pandemia foi a criação de um espaço FAC para uma divulgação melhor dos grupos, das atividades que existem. Mas eu sei que o pessoal da pós-graduação, pelo fato de trabalhar um pouco mais com pesquisa, com mestrado e doutorado, tem os grupos e núcleos de contato dos professores todos nesse site aí, tá? Se tiver alguma dúvida também, o e-mail, embora seja e-mail do departamento, eu respondo o e-mail do departamento com muita facilidade. Eu acho que eu até olho mais o e-mail do departamento do que o meu próprio e-mail da FAC, né? Meu próprio e-mail profissional. Quem quiser precisar falar comigo ou tiver qualquer dúvida, o e-mail do departamento eu também coloco aqui. Né? Deixa eu ver se eu coloquei certo. Eu acho que é isso. Então, eu respondo também com muita facilidade esse e-mail do departamento, tá? Mas lá no site da pós-graduação tem meu e-mail também daqui da FAC e os núcleos de pesquisa que tem lá. Eu tenho um grupo de pesquisa chamado Observatório de Gestão e Accountability, que a gente estuda setor público, a gente estuda questões relacionadas à gestão e prestação de contas no setor público, mais especificamente na realidade municipal, mas eu também estou outras coisas e meu foco é governo local, né? Observatório de Gestão e Accountability é um grupo de pesquisa que é registrado no CNPq, eu tenho alguns bolsistas, inclusive pedi mais bolsa, espero receber bolsas, né? Mas pelo menos 2 bolsas de iniciação científica, de pesquisa, eu tenho 3 estudantes que fazem pesquisa comigo. E aí, esse ano, espero receber mais 2 bolsas para poder chamar mais estudantes para atuar em pesquisa comigo, tá? Duas perguntas aqui, professora. Ah. Da Isabela, há observatório para alunos de graduação, algum tipo de laboratório que inclua a graduação? Da Isabela. Então, os laboratórios, em geral, são laboratórios de pesquisa, e a maioria tem muitos professores que têm atuação, participação também de estudantes de graduação. Por exemplo, no laboratório da professora que tem participação de estudantes de graduação lá. Então, não existe um laboratório específico para graduação. O laboratório ele tem um tema, ele tem uma finalidade, né? Em geral, tem um grupo de professores no laboratório, por exemplo, no observatório, eu e a Fernanda, que conduzimos esse grupo de pesquisa. Então, a gente congrega lá estudantes de graduação, mestrado e doutorado. Os meus 3 estudantes de graduação bolsistas estão junto comigo no observatório, estão cadastrados no meu grupo, e não tem só um laboratório só para graduação, não, tá? Tem algum professor que trabalha só com graduação, mas na pós não tem. Na pós todo mundo trabalha com mestrandos, doutorandos e graduandos. Eu perguntou aqui também, caso eu tenha interesse em algum grupo, como eu posso entrar em contato e participar das pesquisas? Manda e-mail para o professor. Tá? Vê quem é os professores, porque lá nos grupos tem o nome do professor, e lá nos docentes tem e-mail para o professor, procura o professor. Se você não souber, eu vi essa ideia aqui, quem é o professor que trabalha com isso? Manda e-mail para o departamento que eu respondo. Tá? Professora, muito grato, uma boa noite. Foram 2 horas muito prazerosas.
Em nome da nossa turma. De vocês aí, e agradeço a presença de todos aí também, né? Como o Luiz falou, não vale ponto, mas vale o contato, vale a gente estar sempre abrindo novas possibilidades. E aí a gente está à disposição, na medida do possível. Tá bom. Em nome da turma, eu agradeço muito, professora. Muito boa noite. Um abraço aí a todos, um abraço, professor Simval, obrigada aí pelas palavras, obrigada, Luiz, pelo convite. Tchau, tchau. Tudo de bom final de semana desde já. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau.